Bom, ok, então iniciamos aqui as gravações. Grande prazer retomar as atividades do terceiro Seminário Trabalho e Trabalhadores na América Latina e Caribe, organizado a partir do Grupo de Pesquisa sobre Trabalho, fica sediado na Universidade Federal da Integração Latino-Americana e com participação de pesquisadores, enfim, das mais variadas regiões do Brasil, América Latina e outros continentes. Então, grande satisfação a gente estar retomando as atividades do seminário. Hoje, com uma grande ocasião, uma conferência, né, nossa conferência de encerramento, que é uma honra, estamos aqui presentes com o professor Sérgio Lessa, da Universidade Federal de Alagoas, né, que vai fazer a sua conferência, cujo título, né, dado por ele, é Que Crise é essa que nós vivemos? Então, é uma grande satisfação, agradeço já de antemão a sua presença, o aceite do convite em estar aqui com a gente. Hoje, infelizmente, a gente não está ao vivo, mas essa gravação vai ser inserida, né, nas atividades do seminário, enviada para todos os inscritos. E então, desde já, a gente fica à disposição para quem quiser depois entrar em contato com a gente, né? Enfim, entra em contato com a organização, se o professor nos autorizar, a gente também passa o contato dele, quem quiser levar adiante, participar da prosa a partir dessa exposição de hoje, já que a gente não vai estar ao vivo, mas, enfim, as atividades serão, então, gravadas e compartilhadas, como todo o nosso seminário, né, que foi feito de maneira gratuita e online, que são as condições que a gente pode fazer nesse momento. Infelizmente, eu não estamos presentes no mesmo recinto para eu te dar um abraço e dar as boas-vindas, mas, enfim, sinta-se à vontade, a casa é sua, e então passo a palavra aí com grande satisfação para o Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Imagina, eu que agradeço. Queria começar pedindo desculpa pela minha falha anterior, tá certo? Eu tinha que ter feito essa conferência ao vivo, mas eu me esqueci completamente, pessoal. Foi um dia maluco, teve 1000 imprevistos e eu me esqueci. Então, vocês de fato me desculpem e eu vou tentar, pelo menos, não fazer muito feio agora, tá certo? Repor, pelo menos em parte aí, que eu estou devendo para vocês. E, claro, quem quiser entrar em contato comigo, tá certo? Tranquilo, não tem problema nenhum, tá certo? Vai ser uma honra, não tem, tá certo? Pode encaminhar as questões, tá certo? Não tem erro, não. Veja, que crise que a gente está vivendo, né? Eu acho que seria meio que chover no molhado dizer que a gente vive uma crise muito peculiar. Eu estou com 65 anos de idade, desde que eu me lembre, tá certo? Como gente, um pouquinho antes de 68, 67, naquele momento que eu comecei a entender que o mundo existia, nunca, jamais passou pela minha cabeça a gente viveu uma crise como essa que a gente está vivendo, né? E eu tenho a impressão que ninguém nunca imaginou uma coisa dessa para valer, né? Tirando alguns pesquisadores, alguns cientistas que já vinham dizendo a possibilidade de uma pandemia, né? Outros estudos que já vinham adiantando a instabilidade do sistema capitalista mundial, tá certo? Enfim, você tinha alguns indícios que as coisas, tanto do lado, digamos, biológico, sanitário, não estavam indo bem, quanto do ponto de vista econômico. Mas eu acho que nunca ninguém imaginou uma crise dessa proporção, uma crise dessa intensidade, e uma crise que resultasse num processo de concentração de renda e, portanto, de aumento da pobreza, numa velocidade, numa intensidade, tá certo, absolutamente inimaginável. Da mesma forma, eu diria para vocês também que não era imaginável as soluções que estão sendo propostas pelos grandes países capitalistas, né? Se vocês pegarem só, que eu acho que vamos dizer assim, é o mais indicativo, é o mais típico, né? E que parece que vai ser o modelo para os próximos meses, pelo menos, né? Que é o programa da presidência dos Estados Unidos de inserir 3 trilhões de dólares ao longo de 15 anos para fazer um processo de investimento lá, New Deal, tá certo? Como foi o Roosevelt na crise de 29, etc. Veja, é algo que ninguém imaginou possível isso, né? Se um pouquinho antes de começar a pandemia alguém dissesse que o governo americano ia colocar 3 trilhões de dólares assim no mercado, né, de dinheiro puramente assim, o Fundo Monetário Internacional, os bancos centrais, vão dizer, vai quebrar tudo, tá certo? Porque é uma quantidade de capital fictício que o sistema não comporta. Então, veja, de todos os lados é uma surpresa muito grande, tá certo? E a gente tem uma série de novidades acontecendo.
Veja, nesse momento, o que eu poderia dizer com vocês é que tem uma coisa que é certo, não tem nenhuma análise que seja feita hoje que não vai ter que ser refeita em pouco tempo, tá certo? É impossível, com tantas coisas acontecendo, com o velho sendo destruído com uma velocidade tão grande, o novo ainda não pintando no horizonte, né? Uma paralisia da classe operária mundial, que não quer dizer que vai ser para sempre assim, né? Mas constatando algo hoje, tá certo? Uma paralisia da classe operária mundial no sentido de ser o antagonista do capital, de estar em luta contra o capital, né? Isso tudo cria um clima que certamente, eu diria para vocês, se a gente se encontrar daqui a 3 meses, teria que falar, ó, pessoal, uma série de coisas tem que ser revista. Daqui a 6 meses, muito mais, tá certo? Porque, de fato, é uma situação muito mutável, né? E se tem uma coisa que eu diria para vocês, que eu apostaria que vai acontecer, é que a situação tende a se tornar cada vez mais grave no curto prazo, né? Mas, ainda assim, isso é uma coisa que nós temos que esperar para ver, tá certo? Mas eu diria que tudo que a gente tem, eu vou tentar mostrar para vocês, tudo que a gente tem indica uma tendência a um agravamento, tanto do ponto de vista da intensidade, quanto do ponto de vista da expansão no mundo da crise, tá certo? Uma coisa absolutamente impressionante. Só para deixar vocês bem impressionados, deixa eu só dar para vocês um dado que saiu no The Guardian de ontem, tá certo? Para vocês ficarem completamente chocados. Veja, ontem o Brasil, pela primeira vez, ultrapassou 4.000 mortes num dia da Covid, tá certo? Bom, a China, durante a pandemia inteira, a China, o país China, tá certo? Que tem 2 bilhões de habitantes, tá certo? Aquele país, tá certo? Teve durante a pandemia toda pouco mais de 4.000 mortes, tá certo? A gente bateu a China, todas as mortes na China, a gente bateu em um dia, né? Então, vocês imaginam como a coisa está desigual e como a coisa está, tá certo? Como as contraditoriedades estão se ampliando, tá certo? Então, vamos partir daí, tá certo? O que está acontecendo com o mundo? Veja, se a gente olhasse o mundo em 2018, então, um ano e meio antes de começar a pandemia, se você lesse, né, os boletins que os bancos centrais tornam públicos, se você acompanhasse o The Economist, acompanhasse, né, o Wall Street Journal, lesse o New York Times, The Guardian, tá certo? O Frankfurt Zeitung, enfim, se você lesse os principais jornais, existia uma certa unanimidade, na divergência entre eles, existia uma certa unanimidade. O sistema estava sobrecarregado de capital fictício, era muito dinheiro circulando sem ter um respaldo na economia. Isso significa que esta bolha econômica estava prestes a estourar. Em alguns setores econômicos, como a produção pesada na Alemanha, que é uma parte importante da economia alemã, em alguns setores, o Garcia entrou, alguns setores da economia norte-americana, tá certo? Alguns setores da economia chinesa já vinham entrando num processo recessivo, né? Mas a perspectiva era, nós vamos entrar, essa bolha vai estourar, e a gente vai ter uma crise que deve ser nos moldes da crise de 2008 ou um pouco pior, né? Ou seja, você tem uma crise generalizada, você tem uma ameaça de quebra dos bancos, do sistema financeiro, com isso, então, os bancos ameaçam fechar, e o jeito de segurar isso é injetar mais capital fictício para tentar segurar o que é possível segurar. Veja, todo o sistema estava se preparando para isso, todo o sistema mundial estava se preparando para isso, porque é mais ou menos consenso, tá certo, que isso ia acontecer. Claro, ninguém sabia exatamente o dia, a hora, a forma como ia, mas a probabilidade estava se tornando cada vez maior, e os grandes, digamos, atores econômicos, os grandes capitalistas, as grandes forças capitalistas, estavam se preparando para isso, ativamente para isso, tá certo? O que significa que, quando essa crise viesse, ela viria certamente propiciando lucros elevadíssimos para alguns setores e uma crise muito grande para outros. Mas seria uma crise generalizada, desemprego, etc, etc. Veja, na medida em que passou o ano de 18 e a gente entrou o ano do 19, essa avaliação de que a bolha ia estourar, ela vai se tornando cada vez mais intensa. Ao longo do ano de 19, há vários, principalmente o Banco Central alemão e o Banco Central americano, fizeram vários movimentos para tentar se preparar para uma quebradeira desta ordem, tá certo? Pela primeira vez, na Alemanha, os juros negativos, lembra? Juros negativos significa o seguinte, normalmente, quando você empresta dinheiro do banco, você paga juro. Quando você tem um juros negativo, é o oposto. Quando você tira dinheiro do banco, o banco paga um juro para você. E quando você deposita dinheiro no banco, você é que paga juro para o banco. O banco está fazendo de tudo para você tirar dinheiro e para você gastar na economia ou para investir em alguma coisa, tá certo?
Então, veja, esse sistema de juros negativos, que já funcionava desde 1918 em alguns grandes bancos, para alguns grandes capitais, começam a entrar também em contas bancárias de pessoas de classe média. Basta você ter um pouquinho mais de dinheiro acumulado, ter um investimento um pouco maior, que o banco comunica. Olha, o Banco Central decidiu que esse tipo de investimento, esse tipo de renda, etc., etc., agora é capital negativo, tá certo? Então, você tem uma ideia até que ponto onde chegou? Em 19 eu estava indo para a Alemanha, passei o ano passado todinho lá, e eu precisava mandar algum dinheiro daqui para lá, tá certo? Para não ter que viajar do dinheiro, ter que gastar de cartão de crédito, etc. Eu transferi para a conta de um amigo. E ele falou para mim, ó, Serginho, manda o dinheiro para mim, mas saiba que você deve receber um pouco menos, porque provavelmente eu vou entrar aí na faixa dos juros negativos. Então, é uma loucura, né? Você deposita dinheiro no banco, o banco pega uma parte do dinheiro seu. Se você empresta 10 do banco, o banco te dá 11, entendeu? Então, é uma loucura, né? Isso já estava funcionando, né? Não só entre os grandes capitais, mas estava funcionando também, tá certo? Nesse setor de classe média, etc. Né? O desequilíbrio do sistema era uma coisa gigantesca. E para piorar ainda mais, veja, você tinha as loucuras do Trump acontecendo, o que significa também a incerteza, né, da crise política americana, da crise social americana, o agravamento da crise social americana, tá certo? E do outro lado, a pressão da China que vinha crescendo. Porque nesse contexto de crise do mercado europeu, de crise, né, do grande capital ocidental, né, o grande capital oriental está tirando vantagem. Então, está se expandindo militarmente, está se expandindo geograficamente, expandindo economicamente, tá certo? E está fazendo um jogo que pode fazer, porque o Estado controla um montante de capital que permite ao Estado ter uma agilidade na concorrência internacional que os Estados Unidos não têm, que o mercado comum é muito menos, tá certo? Para não falar de países como o Brasil. Então, veja, o cenário mundial era um cenário de muita crise, era um cenário muito ameaçador, de muita instabilidade, tá certo? Veja, quando a gente está passando de dezembro de 1919 para janeiro de 2020, que é quando as primeiras notícias começam a chegar de uma pandemia que estaria se iniciando na China, tá certo? E que parece que seria em outubro, que seriam os primeiros casos em Wuhan, enfim, tá certo? Quando as notícias começam a chegar, as coisas ainda não são claras. A única coisa clara é que, de fato, tinha um vírus perigoso, tá certo? Mas né, estava todo mundo meio esperando para ver o que ia acontecer. E o resultado disso é que a gente vai chegar até o mês de março de uma situação, digamos assim, vamos ver o que vai acontecer. Né? Os países, né, os Estados Unidos, a China passa a fazer um lockdown para valer, para tentar controlar de qualquer modo, tá certo? E os outros estados, Estados Unidos, mercado europeu, etc., mas vamos ver a velocidade que esse vírus vai se esparramar, a letalidade do vírus, ver como é que ele vai, né? E como é que a gente vai se preparar para essa crise. Mas, na verdade, nesses meses, começa a se delinear, começa a se tornar mais claro que esta crise, que essa pandemia, apesar de todo o desarranjo que faz e está fazendo na economia, todos os problemas que traz, etc., etc., ela também poderia se transformar num excelente negócio. Vocês lembram quando teve aquele tsunami lá nas Filipinas, se não me engano, há uns 7, 8 anos atrás, que destruiu, lembra? Uma ilha matou gente para dedéu, destruiu, né? A Condoleezza Rice, naquele momento, era ministra das Relações Exteriores dos Estados Unidos, falou, isso é uma excelente oportunidade, porque agora ali você pode criar um polo de turismo, porque toda a população local, miserável, pobre, né, foi literalmente lavada dali pelo mar. Né? Então, você pode, isso é uma excelente oportunidade. Veja, comece também a perceber isso. Quer dizer, que o surgimento da pandemia poderia ter um efeito poderia ter o efeito que a guerra, por exemplo, teve, a invasão do Irã teve em 2001. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas uma crise tipo 2008 foi evitada em 2001 pelo começo da guerra e, portanto, a injeção de capital que o governo, principalmente o governo americano, faz, tá certo? Reaquece a economia, você tem um novo polo de acumulação, você atrai com isso capital sobrante dos outros setores para isso e você rearticula o dinamismo, tá certo? Econômico. Então, veja, começa a pintar que algo assim vai acontecer, que você vai ter, portanto, uma situação
de uma crise econômica profundamente séria, mas uma crise que vem recheada por uma pandemia que abre possibilidades de acumulação gigantesca e que legitima e força os estados a injetarem uma quantidade de capital gigantesca para tentar produzir vacina, para tentar montar um esquema médico-sanitário, para tentar enfrentar a pandemia, tá certo? E mais, injetar dinheiro na economia para, nas economias mais desenvolvidas, você sustentar o lockdown, diferente do que acontece na economia brasileira, que lockdown vem sem nenhum apoio estatal, tá certo? Nos países imperialistas, nos países que vivem da riqueza que a gente produz, tem dinheiro para financiar o lockdown, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando eu estava na Alemanha no ano passado, quando chegou, acho que foi ao redor do mês de março, eu estava morando com um professor de escola secundária na Alemanha, um grande amigo. Estava morando com ele e ele recebeu uma carta do governo alemão dizendo, ó, tem 5.000 euros para você disponível no banco, vai lá e saca. Tá certo? E alguns meses depois ele recebeu outra carta. Então, todo mundo que tem negócio, por exemplo, o governo alemão paga, eu não lembro mais, mas 2/3 do aluguel do imóvel que você está alugando, tá certo? Pega a sua renda no último ano, te dá 30%, enfim, o necessário para você não quebrar, né? Tinha dinheiro para isso, eu não sei até quando vai ter dinheiro, mas tinha dinheiro para isso, tá certo? E essa entrada desse montante de dinheiro na economia possibilitou uma rodada de acumulação de capital inimaginável antes. Então, o complexo industrial militar não deixa de ser um setor importantíssimo de toda a economia, mas agora ele ganha, digamos, a parceria do complexo médico-hospitalar, percebe? Com todos os laboratórios, fábricas de vacina, etc, etc. E o resultado disso, então, é que você tem uma injeção de grana, uma injeção de capital que agiliza a economia, que esquenta a economia. E com isso você, e fora, né, que você tem todo o setor de delivery, a Amazon, tá certo? E o resultado disso é que você passa a ter um processo em que a reprodução do capital se dinamiza e aquela bolha que era para estourar naquele momento não estoura, porque, na verdade, você tem uma entrada de capital gigantesco, tá certo, em novos setores econômicos, e isso se transforma num excelente novo negócio, tá certo? E o resultado disso vai se constituindo uma nova bolha. Enquanto a bolha não estoura, tá certo? A economia vai girando. Então, veja, o que a gente está vivendo, na verdade, é resultado deste processo. Não é que todas as causas que que indicavam a possibilidade de uma gigantesca crise econômica antes da pandemia, que essas causas foram superadas. Pelo contrário, essas causas estão se tornando cada vez maiores. Na medida em que os estados, em geral, vão injetando dinheiro na economia sem correspondência na produção, porque você tem uma recessão econômica e porque o dinheiro que você investe é uma quantidade gigantesca, você está aumentando a quantidade de capital fictício. O resultado disso é que você vai tornando o sistema cada vez mais instável. E o resultado disso, tá certo? É que essa instabilidade coloca a perspectiva de uma crise econômica gigantesca cada vez mais próxima da gente. Claro, como o Messaros, naquele texto fantástico dele, que é Para Além do Capital, demonstra, mesmo quando você tem limites absolutos do sistema do capital, é possível momentaneamente, o que ele diz, né, a expressão que ele usa, deslocar esses limites. Você nunca supera esses limites, você não torna esses limites inexistentes. Mas o que você faz é você toma uma medida econômica que faz com que, ao invés da crise estourar na terça-feira, ela estoure na terça-feira que vem, ou estoure no mês que vem. Mas as causas estão lá. Mas cada vez que você toma uma medida dessa, por exemplo, injetando capital fictício, o problema, que é excesso de capital fictício, se torna ainda maior, tá certo? Então, o resultado disso é que a gente está, tá certo, mais próximo do que a gente nunca teve de uma crise econômica gigantesca. O que não quer dizer que essa crise econômica vai acontecer no mês que vem ou na semana que vem, mas a gente nunca teve, tá certo, com um sistema financeiro tão inchado, com uma desproporção tão grande entre capital fictício e a economia real, numa conjuntura em que é razoável se prever um estouro dessa bolha mais cedo ou mais tarde. Provavelmente mais cedo do que mais tarde. Então, veja, esse é o primeiro elemento que eu acho que a gente tem que ter claro, tá certo? Hoje em dia é impossível aos grandes, como é que eles chamam? Os grandes atores internacionais, né? Aos grandes jogadores do sistema capitalista internacional, aos grandes capitais, é impossível se traçar uma estratégia que seja algo mais do que sobreviver à próxima semana, ao próximo mês, tá certo? Fazer uma aposta arriscada para você tentar ter uma rendabilidade maior e assim sobreviver na concorrência, tá certo? Cada vez mais, eu diria assim, é cada vez mais desesperador a movimentação que a gente vai notando entre
entre os grandes capitalistas. Claro que dentro de tudo isso, os desequilíbrios vão se tornando cada vez mais intensos. Então, claro, quem é pobre vai ficar cada vez mais pobre. Alguns que são muito ricos vão ficar ainda mais ricos. Alguns ricos vão perder grana. Outros de classe média vão ficar mais ricos. Outro setor da classe média vai desaparecer. As contradições vão se tornar cada vez mais agudas. A gente não caminha para um período de distribuição de renda, um período de você ter um rebaixamento das tensões sociais, tá certo? Das desigualdades sociais, longe disso, tá certo? Longe disso. A gente vai para um período que tende a ser, tá certo, justamente oposto. Veja, ao mesmo tempo que a gente tem uma crise da ordem do capital, desta ordem, desculpe, né? Mas do sistema do capital desta ordem, na medida em que a gente tem isto, veja, os indivíduos também entram numa crise estrutural, eles entram também no seu limite absoluto. Né? Você vivendo um sistema em que você não tem nenhuma garantia, a não ser que o futuro vai ser muito pior do que hoje, que você não tem nenhuma garantia que você vai ter um emprego, que você vai conseguir criar seus filhos, que você, tá certo? Em que a violência não para de crescer de uma forma assustadora, e não só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. Veja, as individualidades começam a entrar em crise estrutural, elas começam a se dissolver. A gente vive já há alguns anos, tá certo? A gente vive uma realidade que a humanidade nunca conheceu antes. A gente tem mais gente morrendo no mundo hoje por suicídio do que em guerra. Nunca isso tinha acontecido antes na história da humanidade. A quantidade de suicídios é tão grande que alguns países começaram a não divulgar os dados para não estimular mais suicídios. A gente nunca teve, eu não tenho os dados aqui na cabeça, mas se vocês pegarem, a gente tem, lá no Coletivo Veredas, a gente tem um newsletter, como se fosse um blog com newsletter. Eu escrevi várias newsletters o ano passado, tá certo, com os dados estatísticos, são estarrecedores, é uma coisa absolutamente maluca, né? Então, só para citar um número que me parece, pode ser não exato, mas é algo assim, por exemplo, na Irlanda, né, o suicídio de pessoas acima de 45 anos aumentou mais de 245% no prazo de 7, 8 anos. É uma coisa estarrecedora, certo? Então, os indivíduos vão entrando em crise. É isso que a gente vive entre os nossos amigos, né? Olha, não consigo me concentrar, estou deprimido, estou triste. Veja, nossas individualidades entrando, se dissolvendo, tal como o sistema do capital está se dissolvendo também, né? Não é possível você ter indivíduos saudáveis num gênero humano, tá certo? Que vive contradições e a ameaça de uma destruição, de uma autodestruição, tal como a gente vive hoje. Então, veja, a gente está no meio, tá certo, de uma crise que já é gigantesca e que tende a se agravar cada vez mais, né? E uma crise que tem vários elementos indicando a possibilidade de estourar uma bolha e a gente ter 2008 muito piorado, tá certo? Segurem isso. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, veja, a gente vive um período em que a humanidade está tornando o planeta um ambiente inóspito para a própria humanidade. Se vocês pegarem os dados, eu não estou citando aqui nenhuma organização revolucionária, anarquista, trotskista, de extrema esquerda. Eu estou dizendo aqui Wall Street Journal, o Estado de São Paulo no Brasil, Folha de São Paulo, The Guardian, tá certo? Le Monde Diplomatique, só jornais que eu diria para vocês do grande capital, jornais da burguesia, certo? Se você pegar os dados desses jornais, é uma coisa absolutamente estarrecedora. Algo assim, eu vou citar tudo aqui de cabeça, os dados podem não ser exatamente esses, mas tudo isso que eu estou dizendo para vocês está lá no site lá do Coletivo Vereda, vocês podem pegar newsletter, os dados estão lá, se vocês quiserem, mandem e-mail para mim, eu vou atrás, mando os dados para vocês, as fontes para vocês, tá certo? Mas os dados são desse nível, veja, dos gases que produzem hoje o aquecimento global, 30% dos gases foram produzidos da década de 70 para cá, nos últimos 50 anos. A gente tem 68% das formas de vida no planeta Terra, veja, 68% das formas de vida existentes no planeta Terra nos anos de 1970, e até lá a gente já tinha destruído muita coisa, 68% desapareceu dos anos 70 para cá. Veja, a gente vive uma realidade em que a quantidade, o peso da massa, tá certo? De mamíferos vivos, que são naturais, que não são criados pelos seres humanos, corresponde a menos de 6% do peso da massa viva dos mamíferos criados pelos seres humanos. Não tem mais animal selvagem. O que tem é vaquinha, porquinho, que nós criamos. Nós destruímos tudo.
E o resultado mais estarrecedor é que este é um processo em que a gente concentra os seres humanos em grandes centros urbanos com as piores condições de vida possível, piores condições de vida e trabalho possível, e, ao mesmo tempo, veja, a gente concentra a produção, tanto na agricultura quanto na pecuária, de seres vivos que são geneticamente idênticos. Então, você planta milhões e milhões, está certo, de hectares de soja, do ponto de vista genético, rigorosamente idêntico. Tão idêntico, que são, como é, que não fazem sementes, que são estéreis. Tá certo? É uma loucura. A gente faz a mesma coisa com milho, a gente faz a mesma coisa com trigo, com tudo, né? E, ao mesmo tempo, veja, a gente cria porco, galinha, veja, que são geneticamente idênticos. Porque, para você industrializar, a galinha tem que ter a mesma forma, tem que ter o mesmo peso, o porco também, porque aí você tem, claro, uma lucratividade muito maior, você consegue industrializar esse processo com uma rendabilidade muito maior. Então, veja, o resultado disso é que a gente criou uma homogeneidade genética no planeta, que é tudo que é necessário para acontecer pandemias. E isso que eu estou dizendo para vocês não é algo post-festum, quer dizer, depois que aconteceu, eu estou dizendo, veja, em 1995, ou algo assim, talvez até antes, tá certo? Eu li um livro que eu fiquei profundamente impactado, chamava A Praga que Está por Vir. Parece que tem uma tradução em Portugal, eu não vi nenhuma tradução aqui no Brasil, mas chama The Plague to Come. A menina que escreveu, a cientista, na verdade, uma jornalista de divulgação científica, chama Garré, ela demonstrava naquela época, dizendo, olha, nós estamos criando todas as condições para ter uma pandemia. Primeiro, veja, como é que surge um vírus como esse Covid que está atacando a gente? Da mesma forma que surgiu o Ebola, da mesma forma que surgiu o HIV, o H1N1, tá certo? Surge assim, ó, um vírus, ele é muito pequenininho, se comparado a uma célula humana, muito pequenininho. Tá certo? 10 mil vezes menor, 80 mil vezes menor, é muito pequenininho. E ele sobrevive assim, o vírus é uma forma de vida muito simples, é uma camadinha de gordura com proteína, né? Com uma moléculazinha de RNA, não é nem DNA, é RNA dentro dele, que tem o código genético. Então, um vírus desse, ele encosta numa célula e, através dessa proteína que ele tem na membrana dele, chamada proteína T, ele dissolve a proteína da célula e injeta o RNA lá dentro. Por osmose, não tem nada miraculoso, tá certo? O RNA entra lá dentro e encontra dentro da célula tudo que ele precisa para se reproduzir. O RNA é uma moléculazinha que, se você colocar o que ele precisa para se reproduzir ao redor dele, num copo, ele se reproduz, tá certo? Então, ele começa a se reproduzir. E, ao se reproduzir, ele vai reproduzindo a ele e vai fazendo ao redor dele uma camadinha de gordura e proteína, que é o vírus. E, com isso, então, dentro da célula, vão se reproduzindo milhares de vírus até que a célula explode, ela não aguenta mais. Quando ela explode, saem milhares de vírus pela corrente sanguínea, pelos vasos linfáticos e atacando outras células. O problema é que esse vírus é tão pequenininho e a gente, na natureza, tá certo? A gente é contaminado o tempo inteiro por uma série de vírus, por bactérias, e tudo isso vai entrando nas células da gente. Então, entra um RNA desse dentro de uma célula, entra um RNA de outros vírus dentro dessa célula, tá certo? Vê lá, vamos imaginar que você tem um trabalhador, como aconteceu em Yunnan, você tem um trabalhador trabalhando com animais silvestres, ou tudo parece que começou assim, né? Tem animais silvestres, entra um vírus desse dentro do corpo dele, entra em contato com um outro vírus dentro de uma célula humana, né? Com RNA de um outro vírus que tinha capacidade de transmitir entre os humanos, e aí você tem a erro lá na reprodução, a troca de material genético, surge um vírus, tá certo? Que tem a capacidade de contaminar a gente com uma doença que era dos animais. E, na medida em que a gente criou essa homogeneidade genética, veja, surge um vírus desse, ele se esparrama com uma velocidade infernal. E toda vez que você tem um vírus desse se reproduzindo numa quantidade muito grande, acontece, veja, isso é matematicamente calculável, acontece o que se chama de mutação. A reprodução do RNA dentro da célula, vira e mexe, ele dá erro. A maior parte dos erros são ruins para o vírus, ele morre. Mas alguns erros dão vantagem para o vírus, ele se torna mais mortal, com uma capacidade de contaminação maior, etc, etc. Começam a surgir as variantes.
Então, quanto mais esparramado o vírus, estatisticamente, você sabe que vai surgir muito mais variante. Então, veja, teve que ter toda a pandemia do ano passado se esparramar pelo planeta Terra para as variantes começarem a aparecer. E a partir daí, agora aparece cada vez mais, porque esparramou, chegou num determinado patamar, você tem uma determinada quantidade tão grande de vírus que a probabilidade de surgir variantes é muito grande. Você não sabe quando nem onde vão surgir, mas é certo que vão surgir. Você pode até calcular, na média, no longo prazo, quantas variantes vão aparecer, tá certo? Porque você sabe a taxa de mutação, a taxa de erro na reprodução do RNA, etc, etc. Então, veja, é certo, tá certo, que essa pandemia, primeiro, não é a primeira, não preciso nem argumentar com vocês, tá certo? Já teve ebola, teve H1N1, tá certo? Mas também é certo que não é a última. Porque enquanto a gente tiver essas condições no planeta, veja, a situação, né, a tendência é a gente ter uma pandemia atrás da outra. Numa das últimas newsletters que eu escrevi lá para o Veredas, eu conto o caso de um vírus de sinusite não, pessoal, como é que chama aqui a inflamação do pneu a inflamação do pulmão, pneumonia, tá certo? Então, um vírus que está provocando pneumonia e que vem da criação, de cabra na Holanda. E o governo holandês está matou cabra que não acaba mais, tá certo? Mas você tem lá um vírus que já está passando percebe? Está matando gente. E isso vai acontecer com uma frequência extremamente grande. Veja, junta-se a isso, tá certo? Ao que a gente está fazendo com o planeta. Veja, a gente tá destruindo a vida no oceano de tal forma, tanto porque o aquecimento global vai aumentando a acidez do oceano e começa a matar numa quantidade maluca plâncton, que é a base da base de toda a cadeia alimentar no oceano, como também pelas pescas malucas que a gente está fazendo, a quantidade de peixe que a gente está tirando do oceano, da forma como a gente está tirando, tá certo? Não é impossível que daqui a 30 anos não tenha mais peixe no oceano. E isso significa que uma das principais fontes de proteína de alimentação humana, tá certo? Vai se escassear cada vez mais. Veja, eu tenho 65 anos, eu vou ver isso ainda, tá certo? Isto que eu vou dizer para vocês agora, um polo norte sem calota polar. Existem alguns estudos dizendo que em 7 anos, no verão, não tem mais calota polar no Polo Norte. A gente dissolveu tudo. Alguns estudos dizendo que não vai ser em 7 anos, vai ser em 15. Veja, tá bom, entre 7 e 15 vocês escolhem, mas vocês percebem? É nesse nível que a gente está destruindo o planeta. É assim que nós estamos transformando o planeta em algo inabitável para a gente. Então, veja, ao lado de uma crise econômica de gigantescas proporções, em que você tem um processo de concentração de renda, em que você tem uma agudização das questões, né, de todas as tensões sociais, etc., além disso, tá certo? A gente tem um capitalismo que só pode sobreviver destruindo o planeta numa intensidade cada vez maior. Mesmo quando você tem a produção de novas tecnologias que são capazes de produzir energia limpa, etc., etc., veja, você vai ver, essas coisas não são assim, né? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, teve uma febre lá na Europa, até alguns anos atrás, de colocar aqueles painéis fotovoltaicos para produzir energia elétrica em casa, dizendo, olha, isso é uma energia limpa, você pega energia no sol, transforma em energia elétrica, aí você carrega a bateria da sua bicicleta elétrica, você vai com a sua bicicleta elétrica para o seu trabalho, você tudo energia limpa, coisa nenhuma. Para você produzir essas células fotovoltaicas, você polui muito mais do que se você estivesse queimando carvão. Para você fazer a bateria da bicicleta, você polui muito mais. E você está criando uma poluição, que vão ser as baterias daqui a alguns anos, que é muito pior do que se você queimasse carvão. Na verdade, o que você tem é as velhas firmas capitalistas, tá certo? Para ganhar dinheiro, inventam novos produtos. E aí, claro, tem todo o sistema de desinformação, etc., etc., tá certo? Que é feito para funcionar assim. A mesma coisa com a alimentação, né? Agora você tem uma alimentação biológica, não vai ver como é que é produzido o frango biológico, mas você vê a barbaridade que é. Então, na verdade, veja, a gente vive uma crise que é uma crise de fato única na nossa existência humana. Nunca a gente viveu uma humanidade que tem um poder, né, de desenvolver, que tem uma força produtiva tão desenvolvida, que deu para a gente o poder de destruir o planeta. Nunca a humanidade viveu isso.
Agora, isto está certo no momento histórico em que a única forma de você manter o capitalismo girando é você destruir o planeta cada vez mais. E destruir o planeta não significa destruir o planeta e fazer pessoas felizes. Você destruir o planeta e destruir a humanidade. Porque você não só torna o planeta inóspito, como as contradições sociais vão se tornando cada vez mais intensas. Então, veja, isso é uma coisa absolutamente impressionante. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, várias grandes empresas, várias grandes firmas decidem sair de São Paulo e ir para cidades menores, porque, primeiro, o custo do transporte é tão caro que faz a força de trabalho muito cara. Segunda, porque o custo da segurança é tão cara que é preferível ser ir para uma outra cidade. Veja, um centro como São Paulo começa a viver um processo de desagregação social que lembra, de uma forma mais intensa, o que aconteceu em Detroit. As empresas foram embora, a cidade se destruiu inteirinha. Se vocês pegarem, entrarem no Google e vão ver o que está acontecendo com Detroit hoje, tem regiões de Detroit que parecem Berlim pós-Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Aquilo foi totalmente arrasado, porque as pessoas foram embora, não tinham mais o que fazer lá, né? E você não tem, de fato, o que fazer. Né? A cidade, no capitalismo, é um polo de produção industrial. Se a indústria vai embora, o que você vai fazer com aquele espaço geográfico? Né? Então, veja, a gente vive um momento de crise total e completa. Não tem nada, absolutamente nada. Ó, de time de futebol, a corrida de motocicleta, sistema financeiro internacional, ao posto de saúde aqui da esquina, tá certo? Saber lá eu, né? A família monogâmica dos nossos dias, tá certo? A crise dos adolescentes. Veja, não tem nada na nossa vida que está andando como deveria estar. Não dá para a gente chegar e falar, ó, pessoal, está tudo muito ruim, mas pelo menos, né, o arranca-toco de Betera, esse time de futebol genial, veja, isso está indo muito bem. Nem isso tem mais. Nem isso tem mais. Né? Então, a gente vive uma crise que, de fato, é de gigantescas proporções. Se a gente olhar do ponto de vista histórico, veja, o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo o fim de um modo de transição. Desculpem, o fim de um modo de produção. É uma crise, como os historiadores burgueses gostam de chamar, é uma crise civilizatória. Este modo de produzir e de viver está destruindo a nós próprios, que está destruindo a ele próprio. Quando o Messari escreveu Para Além, ele publicou em 1995, veja quantos anos atrás, tá certo? Ele dizia, a gente já vive um período de transição. Esse modo de produção está destruindo a si próprio. Ele já está se dissolvendo. A questão é transição para quê? Se a humanidade vai se destruir ou se a gente vai para o socialismo e para o comunismo. Veja, isto que ele dizia hoje, para mim, é absolutamente evidente, uma coisa absolutamente clara. Né? A gente vive um momento em que a humanidade se confronta com duas grandes possibilidades. Capitalisticamente se destruir, e aí pode ser o Mad Max, sabe lá eu que vai ser o futuro, mas você tem um processo de regressão das forças produtivas, esse momento de abundância na produção que a gente vive se transforma numa situação de carência, se repõe de novo a necessidade de uma sociedade de classes, e tudo isso se desmilingue. Então, é uma possibilidade real. Mas há também uma outra possibilidade real de ter uma revolução proletária, comunista, tá certo? E esse sistema girar. Então, vamos analisar essa outra possibilidade. Né? Qual a possibilidade de uma revolução proletária nos dias que a gente vive? Olha que legal. Se a gente pegar a história das revoluções, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Se vocês pegarem a primeira metade do século XX, então, entre 1905, aquela primeira Revolução Russa, lembra? Até a gente ter o final da Revolução Chinesa, 1949, pegar esse período histórico, a gente teve o período mais intenso e mais extenso de revoluções que a humanidade jamais conheceu. Nunca, nunca. A humanidade conheceu tantas revoluções durante tantos anos consecutivos, envolvendo todos os continentes. Todas as revoluções. Vejam, e eram revoluções que tinham uma qualidade muito impressionante. A enorme parte delas eram dirigidas por partidos comunistas que se propunham a superar o capitalismo, ou eram dirigidos por forças ainda mais fortemente anticapitalistas, mais radicais, tá certo? Como os anarquistas, como algumas organizações marxistas de extrema esquerda, etc., todos propondo a superação do capital. Veja, as revoluções foram lideradas por todas as vertentes políticas importantes do pensamento revolucionário que vocês podem imaginar.
A gente teve movimentos revolucionários importantes com trotskista na cabeça, anarquista na cabeça, tá certo? Com stalinistas vários, com maoístas vários, tá certo? Todas. E todas as revoluções, sem exceção alguma, não foram capazes de abrir a transição ao socialismo. Todas elas, várias delas foram politicamente vitoriosas, né? Os setores revolucionários tomaram o poder, né? Destruíram as velhas classes dominantes e recriaram o poder do capital lá dentro, de uma forma muito mais desenvolvida e avançada do que as velhas classes dominantes fariam, mas não foram, mas não foram capazes de superar o sistema do capital de modo algum. Então, vocês pegarem, por exemplo, as grandes vitórias revolucionárias, vocês pegarem a Rússia, depois a União Soviética, pegarem a China, pegar o Vietnã, etc., etc., todos eles se transformaram em países inseridos no sistema capitalista, no sistema mais pleno possível. Como tem uma história muito diferente, então você tem um processo de formação de classes muito diferente, você não tem exatamente a mesma classe operária, a mesma burguesia, a mesma personificação do capital, como dizia o Messaros, etc. Mas claro que você tem lá uma reprodução ampliada do capital de uma forma cada vez mais extensa, extração da mais-valia, né? a manutenção da produção de mercadorias, etc., etc. Olha que legal. Neste processo todo, tá certo? A gente teve duas coisas que foram muito impressionantes. Primeiro, com o processo de desenvolvimento do Fordismo, e lembra que o Fordismo aconteceu nos países capitalistas avançados, mas aconteceu da forma mais intensa e imaginável possível na União Soviética. Se teve um lugar em que a gente teve Taylorismo e a gente teve Fordismo, levado às últimas consequências, foi na União Soviética. Lá você tinha capital suficiente, por exemplo, para fazer uma única fábrica de lâmpada de bulbo e lâmpada de filamento, né? Tinha uma única fábrica de lâmpada de filamento que produzia para toda a União Soviética. Então, uma única fábrica ao redor dela, uma cidade, não me lembro mais, 40, 50 mil habitantes, tá certo? Que... Veja, não dá para você ter uma concentração de produção do mesmo produto numa quantidade, tá certo? Era uma loucura, né? Então, neste processo de desenvolvimento, você teve também o desenvolvimento, principalmente nos países capitalistas ocidentais, da chamada aristocracia operária. E o resultado disso foi muito cruel para a classe operária. Porque quando o processo de acumulação fordista leva, nos anos 60, a uma abundância gigantesca, e as crises cíclicas se transformam em crise estrutural, lembra Messaros, a partir de 1970, o que acontece é que quando a gente entra nesse período da crise estrutural, você tem esse setor da aristocracia operária, que se fortaleceu muito nesse período anterior e que se transformou, né, no setor dirigente da classe operária, nos sindicatos, nos partidos, tá certo, no mundo inteiro, Brasil inclusive, né? Na medida em que isso acontece, a gente vai ter, quando vem a crise estrutural, você tem uma classe operária que é dirigida por uma burocracia, por partidos, por sindicatos, que se especializaram na colaboração de classe com a burguesia. Então, no momento em que a única atitude da classe operária possível é dizer o seguinte, olha, com a crise estrutural do capital, acabou essa história. Vocês não vão demitir ninguém, não vai ter toyotismo, a gente vai segurar, tá certo? E se vocês demitirem um operário, a gente ocupa a fábrica, tá certo? Em vez de ter uma atitude como essa, né, a colaboração de classe leva os sindicatos, partidos a fazer justamente o oposto. Então, eles entravam, isso eu via acontecer em São Paulo, tá certo? Eles entravam nas fábricas e falavam, olha, vocês podem escolher. Se vocês decidirem, não vamos mandar ninguém embora, não tem reestruturação produtiva, não entra nova tecnologia, se vocês decidirem isso, o sindicato apoia, mas saibam que daqui a 3 ou 4 anos essa fábrica vai à falência, porque não vai aguentar a concorrência e todo mundo perde o emprego. Agora, se a gente fizer um processo negociado de demissão, esse pessoal que for demitido, a gente, né, coloca as pessoas mais jovens, não casadas, etc. Esse pessoal recebe um dinheiro maior do que receberia normalmente. Vai para o sindicato, a gente faz um curso de empreendedorismo, vai virar tudo grande empresário. Veja, não é muito melhor do que a gente percebe. Então, os próprios sindicatos, tá, os próprios partidos, PT, enorme responsabilidade nisso, tá certo? Jogam um papel de desmontar a classe operária. Toda a reação possível da classe operária, né? E isso vai acontecer no Brasil, mas acontece no mundo inteiro. Estou dando um exemplo aqui, mas acontece no mundo inteiro. Então, o resultado disso, veja, que quando se agudiza a crise, a gente tem uma classe operária que tem, nas suas principais lideranças, defensores do capital e não defensores dos interesses proletários. E, a partir daí, claro, como é que você pode ter um processo revolucionário se você não tem nenhuma força revolucionária se propondo a fazer a revolução? Explosões acontecem, mas as explosões não são revolução. A revolução tem que ser a conjunção de uma grande explosão com uma direção revolucionária, senão não avança. Essa é, pelo menos, a história até esse momento. Pode ser que o futuro demonstre outra coisa.
Então, vocês percebem que a gente entra, a partir da crise estrutural do capital, um momento em que a classe operária não faz mais revolução, apesar da crise ter ganhado uma dimensão, uma intensidade, a miséria, a concentração de renda, o desemprego, vai daí para fora. As condições de vida e trabalho cada vez piores, vai embora, tá certo? Veja, quando a gente chega mais recentemente, o que a gente está vivendo dos anos 90 para cá? Isso é muito impressionante. Principalmente a partir dos anos 80, mas dos anos 90 muito intensamente, a gente tem um processo em que os centros operários mais tradicionais, que você tinha uma classe operária mais antiga, com uma certa tradição de luta, ainda que fosse reformista, etc., esta classe operária ela começa a ser transferida para o Oriente. Então, você tem o grosso é exagero, mas uma boa parcela do parque industrial, a maior parte do parque industrial inglês, uma boa parcela do parque industrial europeu e uma boa parcela do parque industrial americano se transfere para a Ásia. E o resultado disso é que você tem na Ásia o surgimento de uma classe operária, que é uma classe operária que vem do modo de produção asiático e que não tem nenhuma tradição de luta operária, pelo contrário, é uma tradição camponesa, tá certo? De resistência camponesa, mas que não tem nenhum dos elementos necessários para converter esta recém-classe operária, nova classe operária, num poder de luta ofensivo contra o capital com um poder considerável. Então, claro, você tem lutas, você tem explosões, você tem greve, mas você percebe, é uma classe operária que carece da possibilidade, pelo menos até o momento, de se transformar num sujeito revolucionário ativo contra o capital. Se vocês pegarem num país como o Brasil, algo semelhante está acontecendo. Veja, se vocês pegarem o que aconteceu em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, aquela classe operária que fez as greves de 78, 79, etc., praticamente desapareceu. Surgiu uma nova classe operária, vai para o norte do Paraná, para o oeste do estado de São Paulo, vai para o estado do Pará, vai para o estado do Ceará, vai para o interior de Pernambuco. Veja, você tem centros industriais que você não tinha antes. Mas são centros industriais com uma classe operária, que é uma classe operária de primeira geração. Por exemplo, aqui em Pernambuco, né, você tem uma parte da classe operária que ainda vive no campo. Então, por exemplo, se vocês pegarem Turitama, que é um centro importante da indústria de confecção, faz 20% da produção de jeans do país, etc., algo grande, tá certo? Se você for lá, é assim, ó, o cara trabalha quando tem demanda, tá certo? Ele está trabalhando. Quando não tem demanda, ele volta para a casa dele, vai viver do salário de desemprego, vai viver da caba que ele cria, percebe? Ele é semicamponês ainda, né? Então, você tem também, em países como o Brasil, né, o surgimento de um setor da classe operária, que é um setor da classe operária que não tem experiência de luta, que não tem liderança, que não gera liderança, né, e que, portanto, fica um setor muito paralisado, que busca, quando tem uma crise econômica, alternativas individuais, não alternativas coletivas para sobreviver à crise. Então, vocês percebem que, nesse cenário, a possibilidade de uma revolução proletária no curto espaço de tempo não está no horizonte. De novo, veja, não quer dizer que não possa acontecer. Deixa eu dar um exemplo para vocês, porque é muito legal esse exemplo, e é um exemplo que eu acho que ninguém coloca muito em dúvida. Assim, veja, todo mundo conhece a qualidade do Lenin para fazer análise de conjuntura, tá certo? Eu desconheço qualquer outro dirigente revolucionário que tenha a sensibilidade, a habilidade que o Lenin tinha de perceber mudanças na conjuntura, tá certo? Uma coisa impressionante. Né? Provavelmente o Lenin foi o revolucionário, eu não conheço todos, né? Mas provavelmente foi o Lenin o revolucionário que melhor, né? O melhor dirigente revolucionário que a esquerda comunista já teve em nossa história. Veja, em janeiro de 1917, vocês lembram que a Revolução começa no dia 13 de fevereiro de 1917, tá certo? Então, ele está em janeiro. Eu não lembro quantos dias, mas acho que é 41 dias ou 31 dias antes de começar a Revolução de Fevereiro. Ele está na Suíça, está na Suíça, completamente isolado, porque tem a Primeira Guerra Mundial, tem uma frente de combate entre ele e a Rússia, tá certo? Tem uma trincheira cavada. Então, ele está sem contato, não tem como, tá certo? Está sozinho, sem dinheiro, tá certo? Ele nunca, né, exilado, Lenin, Trotsky, esse pessoal, eles nunca viveram bem no exílio, né? Todos eram duros para dedéu, tá certo? Mas, enfim, tá certo? Numa situação de penúria muito grande, e um grupo de sindicalistas, que deviam ser anarquistas, de extrema esquerda, convidam Lenin, tá certo? Para fazer uma palestra para eles, sobre a questão do momento, etc, etc. E o Lenin vai dizer, olha, pessoal, a situação é muito ruim,
A gente, veja, todos os partidos revolucionários que a gente tinha aderiram à guerra, viraram sociais patriotas, lembra disso? Né? Eles apoiam a sua burguesia, tá certo? Chamam os seus trabalhadores, né? Os revolucionários alemães chamam os trabalhadores alemães para matar os trabalhadores franceses, os revolucionários franceses chamam os trabalhadores franceses para matar os trabalhadores alemães, e essa é a vergonha desses caras, viram todos sociais patriotas. Então, com o Partido Revolucionário desapareceu. A Organização Revolucionária Internacional, que era a Segunda Internacional, desapareceu também. Então, Lenin vai dizer, olha, pessoal, a revolução é uma questão de décadas. Nós temos que reconstruir os partidos em cada país, reconstruir uma terceira internacional para depois pensar na revolução. Faltava 40 dias para começar. Tá certo? Em março, quando ele chega em Petrogrado, né, a famosa estação Finlândia, quando ele chega em março, ele é o cara que vai dar todo o poder aos soviéticos, nada de negociar com a burguesia, tá certo? Né, vocês sabem a história, tá certo? E a partir daí você tem a Revolução de Outubro, que vai até a história em outubro. Então, veja, as crises revolucionárias, elas surgem assim, elas são completamente imprevisíveis. Se elas fossem previsíveis, elas não aconteceriam nunca. Porque tanto o capital quanto os revolucionários colocariam tudo a perder, não se preocupem quanto a isso, tá certo? Elas são rigorosamente espontâneas, elas são explosões. O Engels tem uma frase famosa, ele dizia, ó, a revolução é um fenômeno social, acontece, é como uma tempestade. A gente pode dizer que vem, mas a gente nunca sabe quando vai cair e onde vai cair o primeiro pingo. A gente nunca sabe quando a tempestade começa. Veja, a revolução é um pouco assim, né? Então, eu diria para vocês, veja, nós não temos nenhum indício na realidade hoje que diz para a gente, pessoal, a gente está indo para um período revolucionário. Não temos nenhum indício. Mas também é verdade que todos os períodos revolucionários que teve antes da gente, nenhum deles se anunciou antecipadamente. Não é assim, ó, pessoal, tá, né? Não é assim, tá certo? Nunca, nunca isso aconteceu na história, né? Os períodos revolucionários acontecem. O que dá para dizer com certeza é que hoje não tem nenhum indício disso estar acontecendo, mas nunca a revolução esteve tão perto. Nunca o sistema do capital foi tão desumano, nunca o sistema do capital colocou a gente tão próximo, à nossa próxima destruição, nunca a desumanidade do sistema do capital é mais evidente, nunca se discutiu quantos que nós temos que matar para manter o sistema girando, nunca, tá certo? E, ao mesmo tempo, é cada vez mais evidente o quanto a gente tem que mudar tudo, o modo de produzir, o modo de viver, o modo de consumir, o modo de fazer a circulação de produção, etc., para a gente conseguir evitar que o planeta se transforme em algo completamente inóspito e a nossa vida nesse planeta fique completamente comprometida. Então, eu diria para vocês, eu não vejo nenhum sinal de que a revolução está vindo, mas uma coisa é certa, a revolução nunca esteve tão perto. Pode ser até que ela não aconteça, pode até ser que a humanidade se destrua, mas ela nunca esteve tão perto. Nunca as contradições sociais, nunca as condições objetivas, subjetivas, afetivas tiveram tão maduras para uma explosão tipo revolucionário. Nunca. Claro que há milhões de carências aí. Nós temos 1000 problemas teóricos, falta, né, uma vanguarda, mas isso também é sinal da crise que a gente está vivendo. Veja, quando a gente tem todos os partidos de esquerda no Brasil, todos, tá certo? Os partidos têm representação eleitoral, tem muito partido que não é assim, tá certo? Mas todos os partidos de esquerda que têm representação eleitoral nesse país, veja, quando todo mundo devia estar dizendo, se é de esquerda, abaixa o capital, viva a humanidade, não tem outra coisa para fazer. Os caras estão discutindo o que fazer. Como é que a gente vai apoiar o Lula? Como é que a gente vai enfrentar o Bolsonaro? Vocês percebem? Veja, se não fosse Lula, não tinha Bolsonaro. Quem é que impediu, tá certo, de todo aquele movimento pela anistia ir atrás, tá certo, desmontar o aparato repressivo que vinha da ditadura militar que estava dentro do Estado? Quem que impediu isso? Quem que defendeu esses caras dentro do Estado contra nós, se não foi o PT? Para não dizer o Fernando Henrique. Percebe? Se não fosse a colaboração de classe do PT, o Bolsonaro e a sua trupe tinham sido excluídos do aparato estatal lá no comecinho do primeiro governo Lula. Vocês lembram a vergonha que foi o Genuíno? O Genuíno foi nomeado, tá certo, por Lula, para acalmar os generais, tá certo, e para não deixar que o movimento, de fato, revelasse os porões da ditadura e que, portanto, quebrasse esse núcleo do qual o Bolsonaro tá certo, a excrescência lá, da excrescência.
Então, vocês percebem? Isto também é sinal de que o sistema inteiro quebrou. Não tem nenhum setor político, nenhuma liderança, nenhuma força dentro do sistema que está propondo alguma coisa diferente do que manter o sistema. Neste momento que a crise é dessa proporção e dessa qualidade. Então, veja, o fato de que a gente ter essa esquerda eleitoreira cada vez mais se comportando como esquerda do capital, não uma esquerda contra o capital, mas uma esquerda a favor do capital, também é sinal da crise que a gente vive. Significa que essas lideranças que apostaram o tempo inteiro na colaboração de classes, agora elas têm que ficar ao lado da burguesia de uma forma evidente, de uma forma clara. E isso abre espaço, do ponto de vista da luta política, ideológica, etc., da gente demonstrar quem são esses caras, tá certo? E da gente defender uma posição de classe mais consistente. Então, eu diria para vocês, apesar de, aparentemente, a situação ser muito ruim, e eu não queria colocar nenhum pano quente dizendo que a situação não é ruim, tá certo? Dizer para vocês, veja, é assim que acontece uma crise revolucionária, é assim que chega, né, num momento, uma crise revolucionária, se é que essa crise revolucionária vai vir. Mas a gente não chega num período revolucionário e não faz a transição de modo de produção a outro para brincar com vocês, sem quebrar alguns ovos, tá certo? Né? Só se faz um omelete quebrando alguns ovos. Então, veja, eu diria para vocês que, ao mesmo tempo, é um momento muito desesperador e é um momento muito ruim da gente viver, é um momento eu diria, solitário, um momento de muito sofrimento, etc., mas, ao mesmo tempo, é um momento profundamente esperançoso. Porque nunca a gente esteve tão perto de uma eclosão revolucionária, que, de novo, não quer dizer que necessariamente vai acontecer, mas a gente nunca esteve tão perto. E, claro, que na medida em que a gente agir a favor da eclosão de um momento revolucionário, talvez a gente possa auxiliar que isso aconteça. E aí tem toda a importância da luta das ideias, da defesa do projeto revolucionário, tá certo? A gente ser capaz de escrever, de produzir, de divulgar a teoria revolucionária nos dias que a gente vive, tá certo? Para isso, inclusive, é que existe o Veredas. Enfim, tá certo? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. É uma pena a gente não poder fazer perguntas, mas se os dois aqui, o Gil e o Garcia, quiserem colocar algumas questões, etc., eu estou à disposição, tá certo? Porque eu adoraria poder entrar. Imagino que vocês devem ter milhões de perguntas, questões. Claro, minha exposição também pode não ter sido lá muito clara, então, esclarecer algumas dúvidas, seria um maior prazer. Então, se vocês dois quiserem rolar umas perguntas aí, mandem ver. Ok, Sérgio, muito obrigado mais uma vez aí, enfim, pela exposição. Então, já estamos aqui também com a presença do professor Garcia Quitari, a partir de Luanda, Universidade Agostinho Neto. Luanda! Uau, que maravilha, Garcia! Olha, que delícia, que coisa boa! Um abração para vocês aí, ó. Que honra, que delícia. Pois é, seja bem-vindo. O seu microfone está desligado, abre aí, Garcia. E acho que ainda não veio. Não foi, ainda não. Tenta desativar e ativar de novo. Isso. Agora está fechado de novo. Vai, tenta. Opa, ainda não. Parece que está muito baixo. É impressão minha? Eu não estou nem ouvindo. Nada, nada, nada. 0, 0. Tenta ingressar de novo. Volta aí que a gente encerre. Você está conseguindo ouvir a gente bem, Garcia? Está ouvindo a gente? Poxa, que pena. Mandei um chat para ele. Uhum. Opa, acho que ele está entrando com outra conexão. Talvez dê.
Está dando que está fechado aqui, Garcia. Ah, Ativa o som da nova conexão que você entrou. aí. Agora me escuta. Agora sim. Ah, grande camarada, grande camarada. Ê, que delícia, que delícia. Então, vou tirar o outro aqui para... Agora deixa eu também sair. Pronto. Isso. Pronto, que Perfeito. delícia. Olha aí, Galinha. Você tá bom? Então, Até um mês atrás era todo mundo leigo nisso aí, né? Agora a gente está ficando um pouco craque. Vai aprendendo cada... Pois é. Professor Sérgio, é um prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu, que honra, que delícia. É uma grande honra estar aqui junto consigo nessa sala. Professor Gil, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. E é isso aí, estamos aqui. Beleza. Bom, vou, enfim, reforçar, agradecer. Hoje a gente não está ao vivo, Garcia, mas a gente está gravando, né? E depois vai entrar lá na página. Então, a gente vai, enfim, conversar um pouquinho aqui. E depois, se o pessoal por aí quiser também mandar questões e tal, a gente está à disposição. O Sérgio já se colocou à disposição também aí, depois quem quiser entrar em contato para a gente seguir com quem vai nos assistir depois, né, gravado. Eu vou, enfim, queria agradecer a exposição e vou, enfim, fazer aqui só uma questão que eu acho para você desenvolver, Sérgio, enfim, não sei a sua opinião. Você deu um exemplo muito interessante, né, que está, enfim, de que o contexto de crise, né, e particularmente da pandemia, agudizou e está agudizando as contradições, né, de uma maneira ainda mais intensa ainda do que a gente já viu e que era, digamos, também inimaginável, né? Ou seja, a forma como está concentrando a riqueza, aumentando as desigualdades, né? E aí, com a pandemia, isso ficou ainda mais. E você citou o exemplo da Amazon, né, da empresa Amazon, que, em meio, né, ao contexto da pandemia, foi aquela que se destacou, digamos assim, né, pela superexploração dos trabalhadores, exposição deles, né, a rotinas extenuantes, digamos assim. Por outro lado, uma acumulação absurda, né, dos seus donos em termos de capital. Então, a minha questão para você, enfim, você frisou a questão da crise, por um lado, né, digamos assim, do capital estrutural, né, e, por outro lado, digamos, a possibilidade, né, das revoluções. Então, eu queria que você falasse um pouco mais que classe trabalhadora é essa, né, digamos assim, que está, enfim, surgindo, e qual seria a ação política, né, também que a gente pode acompanhar ou não nesse contexto mais recente, né, já que essas lideranças, a tutela, né, pelo menos burguesa, que estava colocado para as organizações anteriores, parece que também estão em crise, né, cada vez mais saindo numa posição, né, como acho que você bem citou também, de colaboração, a uma adesão, né, explícita ao projeto do capital, e obviamente então se demonstra uma crise, né, um descolamento em relação à massa grande, né, e por outro lado, explosões como que a gente viveu em 2013, como que a gente viveu em Chile agora em 2019, né? Enfim, então um contexto também dessas explosões também inimagináveis, né, em termos históricos, né? A gente fez um evento aqui, a gente está tentando documentar, 2013 foi algo inimaginável em termos de milhões de pessoas, né, se mobilizando das formas mais absurdas. No Chile, a imagem que a gente tem, ela teve que ser arredondada, porque uma imagem chapada não pegava, né, justamente a quantidade de pessoas que foram lá, né, para as ruas. Então, enfim, falasse para a gente também um pouco dessa metamorfose da classe trabalhadora, que classe trabalhadora é essa e quais são as ações políticas, né, digamos, que a gente também estaria acompanhando. E aí eu penso um pouco na Amazon. Veja, eu estou convencido, claro que nesse debate sobre a questão da nova classe trabalhadora, eu estou convencido que a posição do velho Marx, lá no século XIX, com pequenas adaptações muito secundárias, é a posição que se demonstrou historicamente correta, pelo menos até agora. Veja, se tiver, de fato, revoluções que consigam superar o capital, necessariamente vão ser revoluções diferentes das revoluções que a gente teve até agora. Todas elas foram derrotadas pelo capital de alguma forma, tá certo? Nenhuma delas abriu a transição ao socialismo de fato.
Então, se a gente tiver, de fato, revoluções que abram a transição ao socialismo, ao capitalismo, que vão para além do capital, se de fato isso acontecer, elas não vão ser reedição das revoluções passadas. Mas, por outro lado, veja, a gente tem que aprender com a história, a gente não tem outra alternativa. E se a gente olhar, tá certo, para todas as revoluções passadas, para todos os movimentos sociais que tem, você vai ver que, por mais aguda que seja a crise, por mais que estejam pessoas na rua, enquanto as fábricas, as fazendas continuarem produzindo mais-valia, principalmente a mais-valia absoluta, o sistema continua girando. Veja, você pode ter um processo de luta de classe extremamente intenso, de uma violência brutal, e isso é um excelente negócio, desde que as fábricas continuem produzindo aquilo que é necessário para reproduzir o capital. Então, se você não tem a paralisia da produção da mais-valia, e isto só pode ser feito para valer, tá certo? Pela classe operária, ou seja, aquela classe que, ao transformar a natureza, produz os meios de produção e de subsistência, esta classe operária, isto que o Marx chamava de classe operária, tá certo? Se isto não entra na luta revolucionária, a luta dos outros setores, por mais importantes que eles sejam, percebe? Não consegue superar o capital. O capital tem força suficiente para transformar esses conflitos em bom negócio, tá certo? Para rejuvenescer as forças políticas no interior do próprio Estado e fazer o que aconteceu no Chile. Você sabe que uma Assembleia Nacional Constituinte, as coisas mudam para permanecer as mesmas. Então, veja, se a história ensinou algo para a gente, é que a gente só tem, de fato, uma revolução quando a classe operária, entendida no sentido preciso do Marx, aquela classe que transforma, né, a natureza nos meios de produção e de subsistência, esta, tá certo? Quando esta se coloca no movimento anticapitalista, quando esta ocupa as fábricas, paralisa a produção da mais-valia, aí você quebra o capital. Fora disso, você não tem nenhuma alternativa. Então, veja, o que a gente tem, na medida em que você tem a expansão do setor de serviços, e você tem o crescimento, que o pessoal chama de trabalho informal, que não passa do lumpenproletariado, na medida em que você tem este crescimento, mesmo quando esses setores, de uma forma explosiva, vão para as ruas, eles vão para a rua sem a liderança da classe operária e sem a potencialidade histórica da classe operária. Enquanto a classe operária estiver produzindo mais-valia, a burguesia consegue se manter no poder, pode acontecer o que acontecer. Mesmo que ela perca o poder político imediato, em seguida, tá certo? O capital se repõe. Então, veja, eu estou absolutamente convencido que a revolução é proletária ou ela não vai ser. E proletária, no sentido proletário mesmo, não é que vai entrar, né, o setor dos motoboys, o infoproletariado, na minha opinião, isso é besteira. Tá? Isso é tentar transformar a necessidade em virtude. Isso não faz boa ciência, nem faz boa política revolucionária. Agora, por outro lado, não resta a menor dúvida que a classe operária sozinha não é capaz de tomar o poder. Porque quando se trata de violência, número conta. Então, a classe operária tem que ter também uma participação política que seja capaz de atrair para si setores importantíssimos do setor de serviços, da classe média, do lumpenproletariado, e isto hoje é possível, porque a contradição com o capital é tão aguda que abre um campo de trabalho para as forças revolucionárias, tá certo? Para as propostas revolucionárias, muito grande. Mas eu estou absolutamente convencido que, por mais importante que essas explosões sejam, e longe de mim de dizer que elas não são importantes, tá certo? São importantíssimas. Mas você percebe que tem uma carência ontológica, tem uma carência brutal, uma carência básica, que é a classe operária continua produzindo a mais-valia. E quando, né, as fábricas funcionando, né, as grandes fazendas funcionando, etc., veja, a burguesia sobrevive. Bem ou mal, eu diria mais bem do que mal, ela sobrevive. Então, eu diria que esse é o nosso problema principal, percebe? A gente tem um setor, a gente tem uma classe operária, que é uma classe operária que foi cindida em duas partes. A sua parte com melhor formação, com mais cultura, que tende a ser a sua liderança política reformista nos tempos de não revolução, nos tempos, né? Essa classe operária está concentrada nos países capitalistas centrais, em alguns países como o Brasil, em algumas regiões, tá certo? São Paulo, pensa as bases do PT, tá certo? Algo similar a isso. Mas o grosso da classe operária que está produzindo a mais-valia absoluta, que vocês lembram, é a base para a produção de toda a mais-valia relativa, né? Isto está esparramado pelo interior do Brasil, esparramado pela Ásia, pela periferia, percebe? E esta classe operária, que esta sim tem a capacidade de quebrar o capital, nesse processo de desenvolvimento histórico, até agora, tá certo? Perdeu a sua capacidade de luta revolucionária. O que não quer dizer que isso seja uma solução, que isso seja uma situação eterna. Estou dizendo até agora, porque isso pode mudar da água para o vinho, muito rapidamente.
Mas até agora, tá certo? Ela não tem demonstrado essa capacidade. E isso tem dado para o capital um espaço de manobra gigantesco para ele destruir o planeta e destruir a humanidade como ele está fazendo. Nunca a humanidade foi tão capital, né? Nunca a humanidade foi tão capitalista, nunca a humanidade foi tão moldada pelo capital como nesse momento, nesses últimos 40 ou 50 anos que a gente vive. Então, eu diria, essa mais ou menos é a perspectiva, percebe? Eu acho que o que a gente precisa prestar muita atenção é o que está acontecendo com essa classe operária. Isto, de fato, é o núcleo decisivo e, a meu ver, é isto que pode trazer uma ruptura mesmo no sistema, né? Abrir um processo de transição. Mas, olhando, não se vê nenhum indício de que isso está acontecendo. Veja, só para dizer para vocês, eu sou um cara, veja, eu fui do movimento popular há muitos anos atrás, né? Eu vim para a universidade, foi uma cagada que eu fiz na minha vida, eu não deveria ter vindo para a universidade, deveria ter ficado no movimento popular. Mas veja, eu tenho muito pouca informação do que está acontecendo. As informações que chegam é de muita revolta, mas muita revolta no sentido economicista mais pobre que o Lenin falava lá no Que Fazer. Muita revolta, mas o máximo que a revolta, olha, nós precisamos, né, ou volta o Lula, tá certo? Ou não queremos o Lula nem Bolsonaro, mas a gente é o Dória, tá certo? O máximo que se coloca, precisamos eleger alguém para o sindicato, né? Não vai muito além disso, sabe? Não vai muito além disso. Uhum. Mas tem movimentação, a coisa não é um céu de brigadeiro, tá certo? Veja, para vocês terem uma ideia com alguma coisa violenta, com alguns núcleos operários que eu tenho em contato em São Paulo, poucos, tá certo? O contato também é pequeno, mas com alguns núcleos que eu tenho, o que eles contam é assim, olha, a maior dificuldade para você fazer uma panfletagem na porta da fábrica não é a polícia, é os bate-pau da CUT e da Força Sindical. Vai ter uma assembleia, você vai fazer uma panfletagem contra o sindicato, a favor de uma proposta revolucionária, etc., você apanha do pessoal do sindicato, você não apanha da polícia. A polícia não precisa mais cumprir esse papel sujo, tá certo? Quem cumpre são... Veja, quando o sistema do capital chega a esse ponto, percebe a que nível você tem o processo de desagregação das forças que representam o próprio capital? Imagina que nos anos 70, 78, 79, naquele auge do PT, tá certo? E o Lula era capaz de, em cima do palanque, mandar parar de bater. Imagina, são camaradas equivocados, mas camaradas, tá certo? Hoje é o cara que organiza os bate-pau dele. Então, eu diria, veja, essa é a situação que eu consigo enxergar, mas uma situação muito ruim, que não quer dizer que vai ser sempre assim, tá certo? Mas a situação é muito ruim. Uhum. Eu penso um pouco nas situações, você citou exemplo histórico, enfim, naquele contexto, né, também, ali, prévio à própria Revolução Russa, né, enfim, que também pouco você tinha de... E citou o exemplo, enfim, Lenin, né, que, enfim, nem com a grande maestria que ele tinha em termos de análise, né, de posicionamentos, também fica extremamente isolado no primeiro momento, né, sem qualquer perspectiva, mas que a situação se transforma muito rapidamente, né? Enfim, um partido bolchevique, às vésperas ali de enfim, outubro e tal, eram alguns milhares e após... Não, pera, né, ó, muda absolutamente e rapidamente, né, não, justamente por um posicionamento correto e disruptivo, né, ou seja, que vai ao anseio das grandes maiorias, né? Claro, Então, mas com esse descolamento e essa possibilidade, claro. conforme você falou, essa questão está, por mais que os instrumentos a gente não saiba nem quais são, né, e não estão constituídos, né, a gente, enfim... como você bem citou, as condições, né, objetivas, subjetivas, afetivas, como você disse, estão muito postas, né? Um dado que talvez eu acho que é importante, que a gente citou aqui numa atividade anterior, eu de passo também, é que talvez a gente, desde o processo de redemocratização no Brasil, etc., né, com essas forças que surgiram na social-democracia e que hoje estão em crise, mesmo com a polarização tamanha que foi, sei lá, as últimas eleições burguesas, né, o número de não votos e não comparecimentos aumentou,
Não diminuiu, pelo contrário, né? A polarização se concentrou muito na pequena burguesia, né? Nos setores médios, etc., que é onde está chegando um pouco esse tipo de informação, organização e polarização, mas a grande massa, um descolamento cada vez maior, descrença, tanto nessas lideranças quanto em qualquer institucionalidade, né? Ou seja, então de fato, um barril de pólvora, né? No qual as soluções estão colocadas agudizadas em relação a um desenlace revolucionário, né? Sabe-se como que isso vai ser, é difícil de prever, mas que de fato as condições estão postas, né, para isso, e elas são realmente historicamente rápidas, né? Isso eu acho que sem sombra de dúvida. Em particular, após, eu acho que o processo de fato, né, de sair de uma colaboração, uma adesão desse setor de cada vez mais ao projeto do capital, né, no qual há uma brecha, uma lacuna, né, nas posições revolucionárias, assim, que são muito, muito minoritárias, né, mas com um contexto de ampliação possível, né, como foram as rebeliões operárias de 2011, né, enfim, ali das grandes obras, né, enfim, que foram, na verdade, um grande prelúdio desse descolamento, né, de classe em relação a essas lideranças, né? Enfim, então, sem sombra de dúvidas que ali em 2011, né, enfim, uma explosão em termos de rebeldia, né, sem direções assim claras, mas em termos de rebeldia, fogo nos pavilhões, né? Enfim, enfrentamento com as burocracias sindicais, com intervenção do exército, com intervenção das polícias, das milícias, das empreiteiras, né? E mesmo assim houve aquela explosão e deram um certo norte, né? Aí sim, né? Num primeiro momento, uma rebelião operária e depois seguida em 2013 pelas grandes massas, né? De inconformismo, etc. Enfim, eu acho que Não, são um sem dúvida. pouco por aí. Mira, só para dizer para você, leia a história da Revolução Russa do Trotsky. Não preciso dizer para você que o Trotsky é um leninista, tá certo? Eu também sou leninista, embora tenha sérias críticas ao Lenin, uma série de coisas. Mas eu acho que, tá certo, maior, né? Mas leia o que o Trotsky conta do que era o Partido Bolchevique, tá certo? Em fevereiro de 17. Eles eram, para brincar, utilizar uma expressão que a gente pode usar, porque o Carlos Lamarca usava, tá certo? Então a gente pode usar. Mas o Carlos Lamarck dizia, olha, microextrato de pó de peido. Eles eram nada, tá certo? Eles nem era clara para a população trabalhadora, a separação de menchevique e bolchevique, era mais ou menos a mesma coisa, tá certo? E além disso, eu não lembro, mas, por exemplo, no distrito de Viborg, que era o principal distrito operário em Petrogrado, eles tinham, sabe lá, 20 militantes, 30 militantes, era nada, nada, literalmente nada, tá certo? E, no entanto, veja, eles não eram nada porque eles eram revolucionários. Então, num período contra-revolucionário, os revolucionários não têm apoio de massa. Claro que não. Por causa disso que é um período contra-revolucionário. Quando os revolucionários têm apoio de massa, bom, é o período revolucionário, tá certo? Veja, e isto, o fato de serem revolucionários é que leva eles ao poder em outubro. Todo o processo, tá certo, que conduz a isso é impressionante. Quando eles tomam a maioria do bolchevique, né, quando eles tomam a maioria do soviético de Petrogrado, é no dia 9 de setembro de 17. Quando eles têm a maioria, é impressionante, tá certo? Como é que se dá a maioria, como é que se dá a virada, tá certo? É muito impressionante a história. E eles só são capazes, de fato, de fazer a revolução, porque no final era muito mais do que bolchevique, era uma frentaça, tá certo? Que pegava camponês, soldado, mas todo mundo com um propósito claro de derrubar o governo Kerensky, de abrir a transição ao socialismo, cada um pensando no socialismo da forma mais maluca possível, tá certo? Mas tinha essa proposta. Então, você percebe que o fato de que os revolucionários serem muito poucos antes é justamente porque são revolucionários. Se os revolucionários fossem muitos num período contra-revolucionário, revolucionários eles não seriam nunca. Porque num período contra-revolucionário, veja, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então, num período contra-revolucionário, quem quer fazer política de massa vai ser a favor do capital, reformisticamente ou não, vai ser a favor do capital. E, pô, isso é né, a militância inteira do Lenin ensina isso para a gente de uma forma brilhante, mas não só do Lenin. Você pegar toda a experiência lá da Revolução Chinesa, da Revolução Vietnamita, tá certo? Toda a experiência da Guerra Civil Espanhola, tá certo? Da greve da França de 36, da Revolução Alemã de 18 a 22. Veja, toda a experiência demonstra isso. Uma das coisas que a crise revolucionária faz é transformar os revolucionários em uma força com base de massa.
percebe? Isso é um dos fenômenos do processo revolucionário. Então, né, o fato da gente ser pouco, eu diria, tá certo, tá bom, pena, seria tão bom a gente ser mais, né? Mas faz parte do processo histórico, acho que normalmente é assim, né? Agora, deixa eu te dizer outra coisa. Veja, o que eu queria dizer para você em relação a estar argumentando a questão da revolta dos trabalhadores? Sim, veja, o que se passou em nosso país, tá certo? Eu acabei publicando agora, saiu pelo Veredas esse ano, um livro sobre a crise da esquerda e do projeto ético-político do Serviço Social, porque durante muitos anos, me aposentei agora, mas muitos anos eu militei dentro do Serviço Social da universidade e tal, eu estava devendo um texto, meio que fazendo uma análise da crise do Serviço Social, tá certo? E para mim a crise do Serviço Social tem algo de importante, não porque o Serviço Social seja tão decisivo, mas porque ele é típico, muito típico, da crise da esquerda em geral, né? Que é a crise da minha geração. Veja, a gente era uma geração que em 1970, a gente estava convencido que a ditadura, a burguesia fazia ditadura porque a burguesia não aguentava a democracia. Então, se a gente fizesse a democracia, o povo entrava na luta política, o povo, por ser povo, ia escolher o socialismo. Portanto, lutar por democracia era, na verdade, lutar por socialismo, né? O socialismo nada mais seria do que a democracia levar até as últimas consequências. Portanto, conquistar a democracia era um passo em direção ao socialismo. Percebe? A gente era burguês, a gente era democrata e não sabia. A gente queria ser comunista, mas a gente não tinha ideia do que era o comunismo, não tinha ideia, né? O que a gente defendia é que o comunismo é a estatização dos modos de produção. Veja, é uma coisa que não tem cabimento, tá certo? Era uma loucura completa. Essa geração é que chegou ao poder com Lula, com estas ilusões todas. Então, já que o socialismo é levar a democracia até as últimas, qualquer conquistazinha de direito é um passo em direção ao socialismo. Se você consegue aumentar, fazer um Bolsa Família, você está fazendo distribuição de renda. Tá nada. Você faz Bolsa Família para concentrar a renda, isso chama valia relativa, tá certo? Tá explicado lá no século XIX pelo Marx, né? E o resultado disso, veja, é que a gente se transformou em capachos do capital. Faz pouco tempo atrás, 2 ou 3 semanas, a gente estava num debate com um site português, chama Comboio Suburbano, estava eu, o Fauzi, o Fauzi de Belém e o Nildo Ourix. E a discussão era uma loucura, porque o Nildo de nós era o cara mais à esquerda, fazia um discurso inflamado, tá? Mas é o cara que vai apoiar o Lula nas próximas eleições, vai votar no Lula. Né? Ficam gozando, né? Mas, veja, né? Você dizendo assim, ninguém acredita que você votou no Haddad nas últimas eleições e vai votar no Lula no próximo. Veja, é uma loucura as contradições. Então, eu diria, isso é sinal da crise estrutural que a gente vive, percebe? Esta crise que se propõe a ser a ala esquerda do capital para, através da conquista do Estado, fazer uma sociedade mais justa, se revela o que de fato é, independente dos méritos pessoais. Não estou dizendo que todas as pessoas sejam bandidas. Tem muito bandido no meio, tá certo? Estou dizendo que todas sejam bandidas. Mas, do ponto de vista histórico, são capazes da burguesia, são capazes do capital. Esses caras não têm nada a oferecer para a gente, a não ser o velho. São, de fato, nossos inimigos de classe. E é isso que a gente tem, percebe? É nesse sentido que eu acho que a gente revolucionário tem que entrar na luta política. Então, só para brincar para vocês, porque a gente deu muita risada nessa casa em que eu moro, quando teve as últimas eleições, veja, a gente defendeu o voto nulo. A gente teve 13% dos votos, muito mais do que muito partido de esquerda, muito mais do que o Boulos, tá certo? Que a nossa proposta de voto nulo, a gente teve, entre voto nulo e branco, a gente teve 13% dos votos. De fato, é isso, tá certo? Você vai e faz uma proposta dessa, tem lá 1% dos votos, nem voto consegue ter. Então, eu diria, veja, isso, por um lado, significa que a chance de... Falhou um pouco, né? Falhou um pouquinho. Alô, alô? Voltou? Ok, voltou. Então, veja, isso significa que a chance do Bolsonaro se eleger é real, mas também significa que a chance do Lula se eleger, que também é real, não vai alterar nada. Eu até diria, provocativamente, o que seria melhor? Ter um Bolsonaro com o Lula na oposição, ou ter o Lula no poder e o Bolsonaro
na oposição. O que seria melhor para a gente? Pensem aí. Garcia, se, enfim, quiser fazer alguma questão também. Bom, tenho sim. Bom, na verdade, a, a explanação do professor Sérgio é muito instigante, abre várias questões, obviamente que não vou também amassar aqui com muitas perguntas, e a pergunta que eu vou colocar, de certa forma, até já foi respondida em diversas formas, em diversos momentos, mas eu vou insistir em colocar a pergunta mais porque tem que puxar a brasa para a minha sardinha. Penso que há aí eu não sei se a gente pode chamar de uma particularidade, né, da análise do caso africano, mas como a gente sabe, a África sempre esteve na periferia do capitalismo. Hoje, digamos que mais, por conta mesmo disso que o professor Sérgio acabou de referir, do agudizar das contradições, né? Hoje praticamente tornou-se a periferia da periferia do capital, não é? Com digamos assim, com um acirramento das contradições, inclusive com impactos muito mais agravantes na qualidade de vida das populações, por exemplo, com todo um amplo processo de expropriação, por exemplo, que acaba colocando os camponeses em condições muito precárias, muito difíceis, num continente onde 70% da população é camponesa, depende do campo. Então, a gente olha para o continente africano, não muito, não. Quer dizer, se a gente olhar do ponto de vista do operariado, talvez não se tenha muito para dizer, né? Porque a gente já sabe como é, uma precarização extrema, a expansão da indústria, com relações muito precárias de trabalho, não permitindo, por exemplo, formas de organizações revolucionárias ou consigam se contrapor ao capital, né? Tal como acontece um pouco também, o professor fez referência a isso, na Ásia, né? Dessa migração das indústrias europeias para outras regiões. Então, assim, pensando em tudo que o professor falou, eu fico pensando como é que a gente fica nisso, né? Como é que a gente pensa, do ponto de vista global, como é que a África entra nessas análises. E o que tem aqui de, se calhar, uma particularidade, não sei se é o facto de muitos países africanos, sobretudo aqui na região subsaariana, onde eu me encontro, de terem tido, sobretudo, a experiência na luta de independência, na proclamação da libertação nacional, boa parte dos movimentos terem sido liderados por movimentos revolucionários, depois se tornaram partidos políticos, com aspirações marxistas, leninistas. Aqui em Angola, por exemplo, a gente sabe, né, o Pelar teve uma inspiração muito forte marxista-leninista, se declarou como tal, teve muito apoio de partidos comunistas na Europa, inclusive do Brasil também, o PCdoB e os partidos mais à esquerda foram muito importantes na luta de libertação nacional, países como Angola, Moçambique, Zâmbia, inclusive até na Namíbia também. E hoje o que a gente vê é que não só na verdade, o que a gente vê é que esses movimentos acabaram se tornando eles próprios muito burgueses, né? Ou seja, na verdade, são hoje os que eram líderes desse processo são hoje os representantes da burguesia, né? Não é nem para dizer que fazem um pacto com a burguesia, são eles a própria burguesia, né? Hoje a burguesia em Angola é uma burguesia foi até 40 anos atrás, né, que é representada por pessoas que até 40 anos atrás se colocavam como marxista-leninista. Como é que fica isso? O que é que você acha? Como é que você vê isso? Como é que vê a África nesse processo e dentro dessas alternativas que se abrem, né? Porque a gente, assim, eu
eu acho que existem duas perspectivas. Por um lado, a gente não pode olhar a África como fora dessa dinâmica do grande capital, seja ela como fonte de matéria-prima, de recursos naturais, seja ela também como reserva de mão de obra, por outra, por outro lado, é uma outra perspectiva de que a dinâmica, inclusive de lutas, de expansão e a própria dinâmica de produção também não serem necessariamente iguais, né? A América Latina, a Europa e a Ásia. Aí uma coisa que a gente pode dizer é ou não é, né? É igual ou não é igual, qual vai ser o rumo. Então, enfim, a gente fica meio tentando pensar aqui, eu acho que muitos discutem essa questão. Por exemplo, quando a gente analisa a questão agrária aqui, há muitos autores africanos que colocam que a questão agrária não é uma questão que se coloca em África, né? Estariam fazendo uma distinção entre uma questão de terra e uma questão agrária. Supostamente porque a África não teria chegado num patamar industrial tal que pudesse ser pensado com a América Latina, a Europa e a Ásia, por exemplo. Então, como é que o professor vê isso? A análise do professor é muito boa, é muito global, muito internacional, muito interessante. Eu queria ver perceber aí como é que vê essa relação à África, Veja, isso tudo que acabou de dizer. claro, veja, eu tenho infinitas dúvidas acerca do Brasil, mais dúvidas acerca da América Latina e uma profunda ignorância em relação à África e à Ásia, tá certo? Eu teria muita dificuldade em fazer uma análise da situação africana, tá certo? Certamente você seria capaz de fazer muito melhor do que eu. Mas qual é a impressão que eu tenho, tá certo? Eu olhando de fora e tentando pensar o mundo como um todo, tá certo? Vamos imaginar, vamos fazer o exercício pura imaginação, eu já diria para você, quase delírio, tá certo? Que de fato aconteceu uma revolução proletária, e a gente tem uma situação em que, nos países que têm uma produção industrial mais significativa, então eu estou pensando desde a China, dos Estados Unidos, alguns países europeus, nem todos, alguns países europeus, vários países da Ásia, tá certo? Talvez o Brasil, talvez o México, que você tem nesses países, de fato, um poder proletário estabelecido, abrindo, tá certo, espaço para as relações de produção socialistas substituírem o carro. Vou imaginar uma situação muito favorável. Veja, o que imediatamente vai acontecer com uma situação como a África? Veja, você tem que imediatamente pegar o excedente de riqueza que está sendo produzida nesses países e começar a abastecer uma região como a África, as regiões mais pobres da Ásia, imediatamente. Percebe? Todo mundo tem que ter direito à casa, todo mundo tem que ter direito à comida. E, por outro lado, veja, tem uma tal riqueza sendo produzida na Europa, sendo produzida nos Estados Unidos, em algumas regiões da América Latina, veja que não teria nenhum problema a gente receber alguns milhões, tá certo? De africanos para virem morar aqui, que já tem a produção instalada, até a gente ser capaz, percebe? Mas aí eu acho que a gente tem que pensar as desigualdades do ponto de vista do momento predominante. Como é que vai estar o processo histórico global? Como é que você vai ter o processo de superar o capitalismo? Como é que você vai estabelecer um processo que no dia seguinte à tomada de poder, a primeira coisa a fazer é reduzir a jornada de trabalho para fazer todo mundo trabalhar e produzir a riqueza que a gente precisa? Veja, esta dinâmica é que vai abrir possibilidades novas. Agora, veja, uma massa camponesa, puramente camponesa, sem nenhuma liderança proletária, não é capaz de fazer outra luta senão a luta por propriedade privada. Não é capaz de fazer outra luta senão a luta, tá certo, por uma propriedade privada que seja pequena para todo mundo, uma democratização da propriedade privada. E isso é a reprodução do capital. Pelo menos foi assim hoje em todas as lutas camponesas. A gente não teve nenhuma luta camponesa. E veja, pode ter liderança de partido marxista-leninista ou não. Pensa a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana não teve nenhuma liderança de nenhum partido. Os caras, lembra, o Zapata e o Pancho Villa tomaram a cidade do México. Tem uma fotografia dos dois sentados na cadeira presidencial. E não foram capazes de tomar o poder porque não tinham partido para tomar o poder. Percebe? Até todas as outras revoluções camponesas, pensa o Vietnã, pensa a China, pensa a parte camponesa da Revolução Russa, tá certo? Pensa a Revolução Cubana, que tem uma participação urbana grande, etc., mas tem uma base camponesa muito, muito significativa. Veja, nenhuma dessas revoluções você de fato consegue ter no campesinato uma classe que pode ser base de um projeto revolucionário. Isso é um enorme problema. Então, eu diria, se a gente não tiver uma revolução proletária, e uma revolução proletária só pode ser mundial, uma revolução nacional hoje, necessariamente, é uma revolução burguesa, tá certo?
Então, veja, se você tiver, de fato, uma revolução proletária que tiver um caráter... Veja, vai ser um enorme problema como a gente vai ser capaz de pegar essa abundância de riqueza que a gente produz, tá certo? E fazer com que em um ano não tenha mais fome no planeta, não esteja mais gente... Veja, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, a gente produz hoje 3 vezes mais comida do que a gente precisa. Não tem mais... Né, quem diz isso é um social-democrata suíço, como é que ele chama? Que escreveu um livro muito legal sobre a fome, que ele diz, olha, hoje em dia uma criança morrer de fome não é um acidente, é um assassinato. Percebe? Então, isso não pode mais... Como é que nós vamos fazer isso? Certamente não dá para você duplicar, triplicar a produção agrícola na África de um ano para o outro, de 2 anos para o outro, como em nenhuma região do planeta é possível isso. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu não tenho ideia, que vai depender das potencialidades que forem abertas no caso de ter uma revolução. Mas eu acho que a gente não deve nunca transformar a necessidade em virtude. Veja, porque a gente tem uma situação em que a grande massa camponesa imaginar que das lutas camponesas possa sair uma luta contra o capital, contra a propriedade privada, contra a família monogâmica, contra o Estado. Isso nunca aconteceu até agora. De novo, se as revoluções acontecerem, abrirem a transição para o socialismo, etc., não vão ser reedições das revoluções passadas, foram revoluções derrotadas. Então, pode ser que as revoluções tragam novidades, mas até agora não tem nada que indique que uma base camponesa possa ser uma base camponesa para a revolução nesse sentido, de superar o capital, a propriedade privada, etc., etc. Então, é um enorme problema. É um enorme... Aqui na América Latina, a gente tem vários países assim, no Brasil tem várias regiões assim. Tá certo? É um pepinão. Surgiu? Sim. Mas, enfim, vou complementar, talvez, acho que um pouco, né? Também as alternativas revolucionárias, sem sombra de dúvida, são heterogêneas, né? Porque o projeto do capital não comporta, né, qualquer saída também, por exemplo, o campesinato a nível mundial. Muito pelo contrário, né? Só expõe ele uma condição de miséria. Então, né, era mais ou menos a discussão lá das comunas rurais russas, né, que o próprio Marx vai falar que ela está sendo esmagada pelo Estado e pelo sistema mundial capitalista, e ela só tem uma saída, que seria a revolução, né? É a única saída possível, né, digamos assim. Não seria fazer uma etapa capitalista para que ela supere as suas limitações, mas sim que a única saída possível, né, para os anseios, digamos assim, humanos e de sobrevivência daquele grupo e mesmo daquela forma de organização de produção, que não eram necessariamente privatistas, mas eram coletivas, né, pensando ali no MIR. Enfim, a saída seria só uma revolução socialista como possibilidade para algum tipo de avanço, né? E daí, então, a aliança fundamental, né, entre, obviamente, o proletariado e todas as camadas oprimidas, né? Hoje, me parece, né, pela exposição que você fez, ainda mais, porque o capital não dá alternativa para qualquer luta anti-opressão, ele não soluciona absolutamente nenhuma, né? A não ser, enfim, dando engodos e mais engodos, empoderamentos daqui e de lá, né, que absolutamente não resolvem, né, nem em curto prazo, muito menos a longo prazo. Né? Enfim, essas saídas vão meio que caindo, né? Thatcher, Obama, etc. As coisas vão meio que, né, sendo, obviamente, caindo por terra. Ele não soluciona, sabe, nem os anseios liberais, em termos, né, das frações oprimidas, são resolvidas num sistema que acumula e acumula cada vez mais. Né? Enfim, então, mesmo essas lutas anti-opressão, hoje, as mais básicas, elas só são de fato solucionadas caso elas tenham um direcionamento anticapitalista, né? Enfim, então, o arco de aliança, me parece, né, hoje, de um movimento revolucionário, talvez nunca foi tão amplo possível assim, né? Enfim, então, agrupa, sem sombra de dúvidas, anseios, né, étnicos, anseios na questão mais profunda do próprio campesinato, né, enfim, da uma classe operária que não é mais aquela só de macacão lá do ABC, ela está espalhada, né, como bem você falou, está no interior do Nordeste, está, né, na Amazônia, enfim, está nas grandes obras em todos os países, está de uma forma que talvez não seja lá também aquela mais
caricatural, né, que a gente tinha das imagens da fábricazinha, né, com a fumacinha em cima, em Ásia, né, enfim. Então, acho que também esses desafios, acho que esses são os desafios que estão colocados para a gente, eu acho que, Sérgio, você deve concordar comigo, a importância, né, nossa, enquanto pesquisadores, também para demonstrar isso e dar as condições para que esses movimentos, né, essa ação política revolucionária, de fato, aconteça, né? E acho que hoje, sem sombra de dúvida, a gente fazendo esse esforço e demonstrando, né? Eu acho que, como você bem já mencionou, essas crises, né? Elas não dão menor possibilidade do capital resolver nem mesmo a questão energética, né? Que também a gente sabe, né? Numa análise rigorosa ali do capital, a gente sabe que, né, pode acabar o petróleo, mas não necessariamente acaba o capitalismo, pode ter outra fonte energética, né? Como você bem colocou lá, pode virar solar, etc. As contradições de classe permanecem as mesmas, mas nem isso ele resolve, né? Nem isso, novamente, ele está resolvendo, pelo contrário, né, se apresenta como uma crise do petróleo, também uma crise, inevitavelmente, do capital, né? Enfim, óbvio que ele pode se reestruturar, etc., mas ele não está resolvendo as questões mais básicas, né, como você colocou, que também poderiam, né, redistribuição é simples de ser feita dentro de uma tarefa social-democrata, e isso não está colocado no arco de horizontes, né? Nem isso está sendo resolvido. Então, enfim, sem sombra de dúvida, me parece, não sei se você vai concordar comigo, mas as alternativas revolucionárias hoje têm um leque, né, digamos assim, de composição extremamente heterogêneo, né, e que a gente tem que pensar, obviamente, a classe operária, né, que está aumentando, né, em todo o mundo, aumenta, né, o número de assalariados está aumentando. Né, aqueles que só têm outra fonte, né, não tem outra forma de sobrevivência a não ser com a venda da sua força de trabalho, né, totalmente despossuídos. Essa classe está aumentando em todo o mundo, né, cada vez mais. Enfim, então, me parece que o arco de alianças da classe proletária também é cada vez mais amplo, e que o movimento revolucionário ele tem um campo extenso, né, digamos assim, de aliados, como talvez a gente nunca tenha tido, já que, né, o capital não está conseguindo resolver as questões mais simples, né? Enfim, então eu acho que... Agora, ó, veja, nem todo assalariado é proletário, né? Todo proletário é assalariado, mas nem todo assalariado é proletário, tá certo? Mas devo dizer para você, eu acho que sim, eu acho que a gente tem um campo, né, de atuação de trabalho revolucionário como a gente nunca teve antes, concordo plenamente com você. E se tiver, de fato, uma crise revolucionária, eu acho que a gente vai ter chance de atrair para o campo revolucionário uma parcela do lumpenproletariado, da pequena burguesia, dos assalariados não proletários, como a gente nunca teve antes. Provavelmente, se isso de fato acontecer, isso é que vai garantir a vitória da Revolução Proletária no próximo período revolucionário, se é que ele vai chegar, né? Então, eu tenderia a concordar com você, sem dúvida nenhuma. Eu diria para você, a Revolução nunca esteve tão perto. Pode ser que não aconteça, mas ela nunca esteve tão perto. Mas, Garcia, só para jogar água no seu moinho, tá certo? Só para te dar um elemento, veja, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado para um movimento do Máquino. Não sei se você conhece essa história do Máquino, entre a Ucrânia e a Polônia durante a Revolução Russa. Veja, o Máquino era um movimento camponês, tá certo? Extremamente de esquerda e com elementos muito interessantes. Então, isso que eu estou te falando, a questão da classe operária, do movimento camponês, etc., pelo menos um caso contradiz o que eu estou dizendo, tá certo? Eu acho que valeria a pena você dar uma olhada lá. O que o Máquino fez é muitíssimo interessante. Ter naquele momento de 20, 21, tá certo? 19, 20, 21, ele estava à esquerda dos bolcheviques para valer, tá certo? E era um movimento de base camponesa, mas interessantíssimo o processo. Toda a experiência do Máquino é uma coisa muito impressionante. Então, veja, pode ser que isso que eu estou te dizendo, que parece uma generalização histórica, digamos, indiscutível, pode ser que seja discutível, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer no próximo período revolucionário, se esse período vier, né? Mas até agora, tá certo? De fato, as massas camponesas não têm servido como base de uma ofensiva contra a propriedade privada, contra o capital, etc. Mas tem um Máquino aí para me desmentir. Eu acho também que, acrescentando nisso que acabou de falar, Sérgio, que eu acho que os pesquisadores em África, todo um olhar para tentar compreender essas dinâmicas em África, tem que, de certa forma, valorizar bastante, exatamente considerando o facto de ser uma população majoritariamente camponesa,
valorizar, de certa forma, e tentar compreender as formas de resistências que existem, sobretudo no campo, né? Eu acho que nós nos perdemos um pouco ali quando a gente visita alguns autores mais proeminentes sobre, por exemplo, o campesinato em África. Em determinado momento é exatamente essa discussão, tentar compreender que tipo de movimentos são esses, né? Essas formas de resistência. Se elas são, por exemplo, formas de resistência declaradamente anticapitalistas, não sei, mas também não podemos deixar de olhar como formas de resistências contra, não é, contra o modo de produção ou contra, vamos assim usar um termo na falta de um melhor, contra os desejos do capital, Claro. né? Então nós temos, por exemplo, e o continente africano, eu acho que ele nessa máquina, inclusive na busca de uma tentativa de uma saída da crise, né, capitalista, eu acho que o continente africano volta a ser alvo de uma busca de recursos naturais. Quando o professor estava aqui falando, por exemplo, da soja, do milho, a gente vai vendo que as terras africanas vão sendo alvo desta produção, da grande produção em massa, e, obviamente, isso vai se tornando, por sua vez, o camponês alvo da expropriação de terra. E, obviamente, que não são processos que vêm com um aspecto violento, de violência física, na sua maioria, vem com uma abordagem ideológica muito bem montada, através dos organismos internacionais de ajuda, cooperação para o desenvolvimento da agricultura familiar, uma série de políticas, uma série de guarda-chuvas, que, no fundo, trazem dentro dele, né, um cavalo de Troia, que, no fundo, trazem esses grandes processos. E o que a gente tem é que não só tem um movimento operário praticamente fragilizado, ou quase nulo, e aqui em Angola a gente pode dizer que é nulo, né? Como também você desliga, não é? Corta conexões entre populações camponesas com outras partes. Então, é um camponês muito mais isolado e tal. O que não, e mesmo assim, né, tem as suas próprias dinâmicas de resistência, de luta, porque conseguem perceber, pelo menos, os processos de expropriação, conseguem perceber interferências no modo de vida, enfim, eles têm algum tipo de experiência. Então, eu acho que o nosso desafio aqui no continente é exatamente tentar compreender isso. E muitos dos intelectuais se perdem exatamente nessa caracterização, né? Tentar caracterizar se, por exemplo, se os movimentos, se pode ser considerado um movimento de luta sem terra ou não, porque a gente está sempre tentando buscar paradigmas, padrões, para tentar compreender determinadas situações. Eu acho que nós, aqui no nosso caso, em África, esse é o grande desafio, não só no meio rural, também no meio urbano. No meio urbano, um pouco melhor, porque acaba se criando algumas conexões, sobretudo hoje pela possibilidade das redes sociais. Então, já é uma mobilização mais ou menos similar, por conta da precarização do trabalho, dos trabalhos de uberização e tudo. Vai acontecendo na forma e na resistência, vai tendo algum tipo de semelhança, mas quando a gente olha para o meio rural, a coisa é um pouco diferente, por conta digamos assim, essa falta de ligação, né? Essa ligação que se perdeu deste mundo, deste universo, com aquilo que acontece no meio urbano e que acontece no mundo. Não muito, porque, pronto, de certa forma também já há um tipo de comunicação, mas a gente precisa, eu acho que nós aqui em África, a gente tem esse desafio, né? Não olhar, mais uma vez, não desprender, não das grandes categorias analíticas, né? Mas também não deixar de olhar e tentar entender as formas de resistências que existem. Elas não são... e eu acho que a questão da propriedade, por exemplo, que o professor acabou de fazer referência, é muito interessante, como é que essa, por exemplo, e eu acho que aí eu dou toda a razão, mas não sei se tem essa informação do que acontece em África,
O que se vê em África hoje, por exemplo, é a ideia de que a terra comunitária não é uma boa ideia, né? A ideia é que todo camponês tem algum tipo de propriedade da sua terra. E isso é vendido como algo muito positivo. Então, de certa forma, a luta em alguns segmentos do campeonato africano, ou pelo menos de alguns segmentos da população camponesa, passa a ser a luta por um tipo de propriedade. Né? Exatamente. Pronto, e aí as dinâmicas de mobilização, de uma frente mais ampla e tal, vai se perdendo. Mas isso é um pouco do propósito também, né? É um pouco do propósito, inclusive, do capital de fragmentar, eu acho, as resistências, né? Então, é um pouco por aí. Agora, veja, eu concordo, veja, a gente sempre tem que estar atento a tudo que está acontecendo com os trabalhadores aí no sentido dos assalariados em geral, tá certo? Todo conflito que tem com o capital, ainda que seja um conflito, digamos, reformista, economicista, para economizar aqui no sentido do Lênin, tá certo? Claro que ele tem elementos anticapitalistas, indicam as contradições sociais, então eu acho que eu concordo plenamente com você. A gente tem que acompanhar o que está acontecendo com detalhe, né? A questão que tem, deixa eu te contar um pouco a experiência, como eu não sei como é que o Gil vê, mas como eu vi, por exemplo, né, a destruição da classe camponesa no sul do nosso país. Veja, esse processo de desapropriação do nosso camponês e transformar o nosso campesinato, em alguma forma, num proletariado rural ou num desempregado, veja, isto fez com que as lutas do próprio MST acabassem se convertendo no oposto do que o MST se propunha. As lutas de resistência aconteceram, o MST foi extremamente importante. Mas, na medida em que a classe foi sendo destruída pela própria expansão do capitalismo, você tem um processo em que você, primeiro, você está discutindo seriamente, né, o movimento camponês como base para a gente superar o capitalismo. Depois você começa a discutir a cooperativa como uma forma da gente sobreviver comunitariamente dentro do capitalismo. Depois você começa a descobrir que, na verdade, essa cooperativa, para sobreviver, ela tem que contratar trabalhador, que ela vai pagar todos os direitos do trabalho, está explorando trabalhador. E daí, para você discutir que cada um tem que ter, percebe? É um processo mais ou menos natural. Se a classe vai sendo destruída, as formas de resistência são extremamente importantes para a gente entender o processo histórico e para a gente entender a evolução dessa classe. Mas você percebe que são formas de resistência que não incorporam a ofensiva contra o capital, mas incorporam formas de resistência que você vai recuando cada vez mais, porque é a forma de sobreviver. Então, você tem algumas lutas de classe em que, de fato, as classes estão num processo de desaparecimento. Pensa, por exemplo, o que aconteceu entre os operários com os torneiros mecânicos, por exemplo. Os torneiros mecânicos eram operários extremamente especializados, que tinham, tá certo? Na medida que começou a entrar esses tornos informatizados, que você começa, esse setor inteirinho da classe operária vai se desmontando. E eram dos setores mais revolucionários, mais combativos, tá certo? Dentro das grandes empresas, etc. Eles vão se tornando na defesa do emprego cada vez mais, uma coisa cada vez, porque, claro, é um setor de classe que está sendo desmontado. Então, muitas vezes, a resistência não é, digamos assim, um ponto de apoio do avanço, mas muitas vezes a resistência é um processo de resistência imprescindível, necessário, tá certo? Mas que também faz parte de um processo de destruição da própria classe. E a expansão do capitalismo no campo normalmente tem esse efeito sobre a classe operária, mas produz no seu lugar um proletariado rural, né? um enorme lumpenproletariado, mas produz também um proletariado rural. Mas eu concordo plenamente, claro, a gente tem que acompanhar cada respirada da classe trabalhadora, sem dúvida alguma. Bom, A história é incrível, né? A velha marmota, como dizia o Marx, a história é incrível. Bicho, se a revolução vier, vai ser uma coisa incrível. Imagina. Bom, enfim, eu não sei se o professor Garcia ainda tem mais alguma questão, mas, enfim, eu vou passar. Sérgio, se você quiser fazer as considerações, alguma coisa que você ainda queira levantar para a gente aí, mas de antemão já agradeço pela exposição, pela conversa agradável que a gente teve hoje, estimulante. Enfim, é bom a gente
terminar o seminário assim com tamanho entusiasmo, né, revolucionário. Eu acho bastante interessante, importante, em momentos como esse que a gente está se encontrando aqui, né, pela rede e de, digamos assim, ofensiva, né, do capital sobre algo inimaginável. Óbvio, a gente manter, né, um pensamento dialético aqui foi fundamental. Agradeço muito a exposição, as questões que você trouxe, o papo. Professor Garcia também, já aproveito para agradecer a organização aqui, né, do seminário, os aportes técnicos da equipe lá, que foram fundamentais para a gente conseguir dar conta, e fico bastante satisfeito e espero já colocar e disponibilizar a nossa conversa aqui para todos o mais rápido possível, e, óbvio, a gente já se preparar para, né, enfim, continuar produzindo, que eu acho que é fundamental nesse momento, né, posições como as que a gente tem, né, mais críticas, e que a gente ainda não tem, muitas vezes a gente não encontra espaço, né, nos próprios eventos de estudos de trabalho, são às vezes muito limitados, algumas perspectivas mais regulacionistas, né, enfim. Então, a gente ter espaço para ir para além disso e pensar para além disso é de um potencial crítico e científico, né, é importante, fundamental a gente passar isso também para os nossos estudantes e novos pesquisadores, né, saber que é possível, sim, né, desenvolver ciência, né, mais além digamos, desses amparos, né, desses antolhos aí, que não permitem, né, que param no meio do caminho e abortam o processo científico, criativo, né, e, obviamente, revolucionário. Então, eu fico muito satisfeito, agradeço mais uma vez o convite, a exposição, e agradeço também ao professor Garcia pelos aportes aí fundamentais ao longo de todo o seminário. Então, que agora vamos lá na resistência, né? Esse foi feito com muita resistência, e vamos, então, continuar nessa resistência para rumo ao quarto seminário, Trabalho e Trabalhadores da América Latina e Caribe, e espero estar com vocês também para a gente continuar essa conversa. Tudo bem? Olha, agradeço muito. Para vocês, é uma honra, e pedir desculpas de novo, tá certo, da minha falha, mas que é uma honra, claro, estou à disposição de vocês, se vocês quiserem, as perguntas, enfim, tá certo, que vocês quiserem, estou à disposição aí, vamos botar para quebrar. Quem sabe, a gente vai ter um grande carnaval pela frente aí. Até mais, Garcia, grande abraço aí para Angola, tá certo? Um grande abraço, foi um prazer enorme conhecê-lo. Aproveito para agradecer também pela oportunidade, agradecer ao Gil primeiro por ter me convidado, né, fazer parte desse grupo. Eu já estou há 10 anos fora do Brasil. Foi muito bom, muito oportuno esse convite, porque acabei, pronto, me interessando. Inclusive, acabei descobrindo pessoas que eu não conheci quando estive no Brasil, tal como estou a conhecer agora o Sérgio. Já deu uma pesquisada assim para saber quem era, agora vou acompanhando os trabalhos. Então, eu agradeço muito, Gil. Agradeço pela confiança. Então, com certeza vamos continuar. Eu entrei para ficar, entrei no grupo para ficar. Estamos lá, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, que a gente vai, que é uma forma da gente também contribuir, é uma forma que a gente tem de continuar a lutar, de continuar resistindo, né? Já que a gente ainda não morreu. E ao Sérgio, eu quero dizer que eu estou muito contente de conhecê-lo e espero vê-lo em breve. E vamos lá vendo, vou lá ver seus trabalhos. O que eu tenho feito aqui é que é interessante. Na medida que eu vou conhecendo novas pessoas aqui, eu vou também divulgando, obviamente, que as pessoas perguntam: e aí, professor, o que tem de novo para ler, interessante nessa linha? Eu também acabei ficando bastante desatualizado, confesso, e ter a oportunidade de estar contigo é sempre uma forma também de inovar na leitura e buscando novas referências. Então, se um dia outro aluno te abordar de Angola, ou alguém de Angola te abordar, não se surpreenda. Vamos fazer aqui a publicidade, né? Então, é isso. Para mim é uma honra. Um abração. Um abraço para todo mundo aí. Juízo, pessoal. Um abraço a todos. Muito obrigado. Imagina, tchau. Eu agradeço. Até mais. Abraço aí. Um abraço.